partida entre Cruzeiro e Ponte Preta. O líder do Campeonato Cruzeiro contra a Macaca, que está neste momento na zona de rebaixamento e precisa vencer. Esse é o jogo que você acompanha aqui em FM 99,1, nos aplicativos da CBN Campinas e, é claro, também através do YouTube. Esporte CBN Campinas. Hoje chegou o dia de conhecer também os vencedores, o sorteio aqui das camisas na CBN, então é claro que a gente passa também por esse tema durante a nossa jornada esportiva. E vamos com os primeiros destaques: Ponte Preta e Cruzeiro. Cruzeiro e Ponte Preta, esse é o jogo da CBN. As primeiras informações da Macaca chegando com a Adriana Almeida. Um abraço para você, Adri. Olá, Júlio. Grande abraço para você e para os ouvintes CBN. A Ponte Preta que vive um momento muito complicado. Não tinha pior momento para encarar o Cruzeiro, mas também pode ser aquele jogo da superação, né? De virar a chave, como os próprios boleiros gostam de dizer. A Macaca voltou para a zona de rebaixamento nessa rodada e tem muitos problemas. 3 suspensos: Luca, Thiago Oliveira e Bernardo. Além disso, o atacante Danilo Gomes também fica fora com dores musculares. O técnico Hélio dos Anjos também vai ter que cumprir suspensão porque foi expulso na última rodada contra o Londrina. Guilherme dos Anjos, o substituto e filho de Hélio dos Anjos, inovou. Vai com 3 zagueiros no sistema defensivo. E por outro lado, Felipe Amaral, que volta a ficar à disposição, fica como opção no banco de reservas. O destaque: zagueiro Douglas Mendes, o DG, que fez 18 anos essa semana, estreia como titular com a camisa da Macaca. Muito bem, grande novidade, hein? DG, Douglas Mendes, uma das grandes apostas do futuro da Ponte Preta, tem muito futebol. Hoje tem um teste gigantesco no Mineirão contra o líder Cruzeiro. Aliás, hoje fiquei sabendo, até a Adriana Almeida, que teremos presenças ilustres no Mineirão, incluindo Ronaldo, o fenômeno. Cruzeiro! Júlio Nascimento, o Cruzeiro que ontem teve a presença do dono do clube, o Ronaldo Nazário, no treinamento último preparativo para o jogo contra a Ponte Preta. Hoje vai acompanhar também a partida diretamente do Mineirão. O Ronaldo, que essa semana renovou o contrato do técnico Paulo Pesolano até o final de 2023. E esta tarde vai ser histórica para o treinador uruguaio, porque hoje ele se torna o técnico estrangeiro que mais vezes defendeu a Raposa. O Cruzeiro que tem desfalques: o atacante Jajá sofre uma lesão no joelho e Léo Paz, lateral direito, tem um edema muscular. Os dois estão fora. Os escolhidos de Paulo Pesolano: Giovani Jesus é o escolhido na lateral direita e Rafael Silva é a opção no ataque da Raposa. Lembrando que a Raposa é a única mandante da Série B com 100% de aproveitamento. Tarde difícil para a Macaca, viu, Júlio? Pois é, hoje é um desafio e tanto, e claro que tudo isso passa pela voz de Carlos Cabela, que será o responsável por transmitir todas as emoções de Cruzeiro e Ponte Preta pela Série B do Campeonato Brasileiro. Um abraço pra você, Cabela! Olá, Julião, um abraço para você também, um abraço para todos os ouvintes da CBN Campinas. Daqui a pouquinho a bola rola no Mineirão, totalmente lotado, mais de 60 mil pessoas para acompanhar o jogo entre Cruzeiro e Ponte Preta pela 13ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Esperamos que a Ponte Preta consiga fazer frente, ou pelo menos segurar o Cruzeiro, né? Se não consegue fazer frente, pelo menos segurar o Cruzeiro, trazer um pontinho para casa, ou então que baixe o espírito da Chapecoense na galera da Ponte Preta e saia vencedor, como aconteceu terça-feira, né? A Chape foi até lá Salvador e ganhou do Bahia, gol a 3 minutos do primeiro tempo, 1-0, segurou o jogo inteiro, jogou um tempão com 1 a menos. Esse espírito tem que estar entre os jogadores da Macaca daqui a pouquinho no Mineirão, Júlio. Carlos Cabela, Adriana Almeida, diretamente do Clube Cultura, no restaurante Floresta, para transmissão diferenciada de Cruzeiro e Ponte Preta aqui na CBN. Você quiser conhecer, tirar foto, abraçar, trocar ideias com a equipe da CBN, fique à vontade. Clube Cultura, direto do restaurante Floresta. A melhor transmissão aqui de futebol para você na Série B. Tem Cruzeiro e Macaca daqui a pouco. E para analisar todos os movimentos deste jogo, Carlos Eduardo de Freitas. Um abraço para você, Carlão. E que desafio a Macaca tem pela frente nesta quinta-feira, hein, Carlos? Boa tarde, Júlio Nascimento. Boa tarde, ouvinte da Rádio CBN. Um desafio enorme, né? Um desafio muito complicado, uma atmosfera toda ela positiva para o Cruzeiro, embora tenha sido derrotado na última rodada, mas Ronaldo Fenômeno vai estar lá.
mais de 60 mil pessoas, ou quase 60 mil pessoas, um número muito grande de torcedores do Cruzeiro, contra uma Ponte Preta que passa por problemas. Uma Ponte Preta que entra em campo na zona de rebaixamento e muito pouco provável, né? Sejamos sinceros, sejamos verdadeiros com os torcedores da Ponte, pouco provável que a Ponte consiga algo positivo nesse jogo. Porém, o Cabela que gosta de patentear esse tipo de frase, o jogo é jogado, o lambari é pescado. Então vai que o futebol resolva aparecer, ou as surpresas do futebol, elas resolvem aparecer daqui a pouco no Mineirão. Acho difícil, mas não é impossível. Vamos ver o que a Ponte tem para mostrar para o seu torcedor. Esse é o time da CBN que está escalado também com os trabalhos técnicos de Eduardo Rodrigues, o Bolache, também Naldo Araújo, o Naldo Bene, para os íntimos. E você participa também da nossa transmissão através do WhatsApp 991869070. Este é o WhatsApp da CBN. 991869070. Interagindo através também das nossas redes sociais e pelo YouTube. Hoje tem sorteio das camisas. Uma camisa da Ponte, uma camisa do Bugre. Participe pelo Esporte CBN Campinas. Esse é o nosso novo endereço no YouTube. Esporte CBN Campinas. Pode ligar que aqui tem jogo. É a 13ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Começou com a vitória da Chape, hein? Surpreendente vitória contra o Bahia. Hoje, além de Cruzeiro e Ponte Preta, a bola rola às 8 da noite para Vila Nova contra o Operário. Amanhã, sexta-feira, às 7 horas, tem Criciúma e Brusque. Às 9h30 da noite, o CRB joga contra o Ituano. No sabadão, tem Grêmio e Sampaio Correia. O Novo Horizontino encara o Tombense às 4 da tarde, no mesmo horário. Londrina e Vasco, e também no sabadão, Náutico e Sport. E domingo, com transmissão da CBN, tem o Bugre em campo. O Guarani estará em campo contra a equipe do CSA às 11 horas da manhã, diretamente do estádio Brinco de Ouro. E rapidamente, uma informação importante sobre o Guarani é que Matheus Pereira recebeu proposta de Portugal e pode estar de saída do Guarani. O atleta de 21 anos recebeu 2 sondagens, do Vizela e também do Boa Vista, 2 equipes de Portugal. A tendência é que o Cruzeiro aceite a proposta. O Matheus Pereira está emprestado pelo Guarani e o nome da vez, até para substituir hoje aquele que é o titular da lateral esquerda, é o Jean Vitor do Botafogo. Rapidamente, Carlão, um pitaco também sobre essa situação. Matheus Pereira deixando o Guarani, muito possivelmente nos próximos dias. Notícia ruim, Júlio. Uma notícia ruim. O Matheus Pereira foi um cara que se encaixou, um lateral que, além de defender bem, um pouco mais deficiente na marcação, mas no ataque é um cara que tem uma amizade com o gol, é um cara que sabe o que fazer ali pelo lado esquerdo, foi decisivo para o Guarani na última rodada, fez um grande jogo contra o Grêmio, quando ele fez gol também lá em Porto Alegre, fez gol na primeira partida contra o Novo Horizontino no Campeonato Paulista, uma perda sensível até porque o Eliel ainda não deu conta do recado. Agora você traz essa notícia do Jean Vitor do Botafogo, um cara que fez um bom Campeonato Paulista, inclusive contra o Guarani ele marcou gol, né? E até a Ponte já chegou a sondar esse atleta que fez realmente um bom estadual. Acho que é um substituto ali à altura, mas tem toda aquela coisa da adaptação, chega agora, né? Diferente do Matheus, que já estava aí adaptado às coisas do Guarani. É uma perda sensível que pode atrapalhar sim a trajetória do Guarani na Série B. Esse é o Futebol CBN Campinas, agora são 3h45. Oferecimento Companhia Atlética. Acesse ciaatletica.com.br. Barbacoa, muito além da carne. A Companhia Atlética Unidade Shopping Galeria criou uma condição especial para você que tem entre 15 e 25 anos de idade treinar na mais completa estrutura fitness do Brasil. Plano a partir de R$ 279 por mês. É isso mesmo, plano a partir de R$ 279 por mês. Não perca tempo porque as vagas são limitadas. Confira também planos especiais para a Companhia Atlética Unidade Clube Cultura. Acesse ciaatletica.com.br. Trânsito. Hora de se atualizar informações do trânsito neste feriadão, meu amigo Mário Quintino. Boa tarde para você, Mário. Oi, meu amigo Júlio Nascimento, boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Eu trago informações da região do Castelo em Campinas, Júlio,
porque acontece uma interdição na Avenida João Herbolato, no trecho que vai da rua Orlando Carpino até a Avenida Andrade Neves. Esse bloqueio começou hoje, deve durar até sábado, sempre no período das 8 da manhã até as 5 da tarde. Por isso, quem passa pela região do Castelo, atenção aos desvios pela Orlando Carpino e também na Andrade Neves. Inclusive, ali na região do Castelo, nesse momento está sem dificuldades pela própria João Herbolato, na Francisco José de Camargo Andrade e também pela Avenida Andrade Neves. Júlio. Obrigado, Mário. Bom feriado para você. Excelente feriado. Até mais. Promoção Sintonia Volkswagen. A cada R$800 em serviços em uma concessionária Volkswagen, concorra a 100 pares de ingressos para o Rock in Rio. Agende seu serviço, autorizada pela Secap. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping, Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Miami Store, a sua loja de departamentos. A maior e melhor seleção de produtos para você aproveitar e curtir a família, casa e amigos. São Smart TVs, notebooks, smartphones, eletrodomésticos, utensílios domésticos, cama, mesa, banho, artigos esportivos, moda completa. Na perfumaria, as melhores fragrâncias, maquiagens e tratamentos. E em nossa delicatessen, sofisticados alimentos e bebidas. Miami Store é sempre a sua melhor opção de compras. Atendimento especializado, pronta entrega, estacionamento amplo e gratuito. E tudo em até 12 vezes sem juros. Miami Store, aberta todos os dias até às 20 horas. Você sabia que os serviços de segurança e facilities vão muito além de portaria e segurança? E que a Unicetter tem soluções também para limpeza, jardinagem, recepção, carga e descarga, valet, motorista, bombeiro civil e várias outras opções de facilities? Na hora de contratar ou renovar a terceirização de sua empresa ou condomínio, fale com a gente, 3828-4044 ou acesse unicetter.com.br. Unicetter, tudo que é importante para você é obrigação para nós. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Cruzeiro, Ponte Preta. Júlio Nascimento. 3h49, é o Futebol CBN Campinas. Daqui a pouco tem Cruzeiro e Ponte Preta e a Macaca num grande desafio no Mineirão que tá borbulhando. 60 mil torcedores, muita gente para acompanhar hoje o duelo desta quinta-feira pela 13ª rodada da Série B. E eu pergunto para Adriana Almeida, a mais tradicional pergunta, na verdade, das transmissões esportivas: os times estão escalados, Dri? Sim! Então, já que os times estão escalados, vamos confirmar a ficha técnica de Cruzeiro e Ponte Preta. Escalação. Oferecimento Clínica Upman, referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Estandarte desfraldado, preto e branco é sua cor. Ponte Preta. Alô, torcedor pontipretano. Se o técnico Guilherme dos Anjos definiu, você confere aqui na CBN. A Macaca em 12, Kaique França. 22, Igor Formiga. 27, Fábio Sanches. 4, Fabrício. 39, Douglas Mendes e 15, Arthur. 32, Fraga. 5, Leonaldi. 40, Ramon e 20, Fecim. 18 para Nicolas. Repeteco Alvinegro. 12, Kaique França. 22, Igor Formiga. 27, Fábio Sanches. 4, Fabrício. 39, Douglas Mendes. 15, Arthur. 32, Fraga. 5, Leonaldi. 40, Ramon. 20, Fecim. E 18 para Nicolas. No banco, 30 Luan, 7 Moisés Ribeiro, 8 Dodô, 16 Ramires, 19 Felipe Amaral, 25 Alisson, 26 Jean Carlos, 29 Chaporã e 55 para Matheus Anjos. Existe um grande clube na cidade que mora dentro do meu coração. Cruzeiro! Eu vivo cheio de vaidade. É a raposa do técnico Paulo Pesolano em campo com 1, Rafael Cabral, 5, Zé Ivaldo, 26, Lucas Oliveira, 14, Eduardo Brock e 42, Giovanni Jesus, 29, William Oliveira, 25, Neto Moura,
55, Fernando Canessim e meia dúzia, Matheus Bidu. 17, Rafael Silva e 99 para Edu. Repeteco do Cruzeiro, 1, Rafael Cabral, 5, Zé Ivaldo, 26, Lucas Oliveira, 14, Eduardo Brock, 42, Giovanni Jesus, 29, William Oliveira, 25, Neto Moura, 55, Fernando Canesim, meia dúzia, Matheus Bidu, 17, Rafael Silva e 99 para Edu. No banco de reservas, Paulo Pesolano tem à disposição 27, Gabriel Mesquita, 8, Rômulo, 53, Pedrão, 36, Rafael Santos, 15, Adriano, 23, Felipe Machado, 21, Pedro Castro, 48, Daniel Júnior, 11, Vagninho, 19, Vitor Leque, 60, Breno e 33 para Rodolfo. Transforme sua vida. No mês dos namorados, dê um up na sua saúde sexual. Clínica Upman é referência em saúde sexual masculina. Oferece excelentes tratamentos para ejaculação precoce, falta de libido e falta de ereção. Agende uma consulta na Clínica Upman. Envie um WhatsApp para 998005939 e tenha momentos especiais e satisfatórios. Clínica Upman, referência em saúde sexual masculina. Dr. Alexandre Vilela, CRM 78843. A arbitragem do jogo. É paranaense, o dono do apito, Paulo Roberto Alves Júnior. Assistentes, Vitor Hugo Imazu dos Santos e Rafael Trombeta. No VAR, Rodrigo D'Alonso Ferreira. Cruzeiro, Ponte Preta. O comentário do jogo. Oferecimento. Na Logos, o gerente está sempre aberto à negociação. E aí, Carlão, o que projetar agora de forma definitiva para esse compromisso da Ponte? Eu estou observando aqui já a presença de Ronaldo, né? Uma grande referência, um grande ídolo para todos nós. Todo mundo tem muita gratidão por 2002 e agora tá se arriscando aí nessa carreira de dirigente, né, cara? E se arriscando e dando certo, né? Poucos os negócios em que o Ronaldo entra que não dão certo. E pelo menos lá na Espanha demorou um pouquinho, mas já está colhendo os frutos. Aqui no Brasil, neste primeiro ano de Cruzeiro, parece que o caminho é um caminho certeiro, né? Um caminho de acesso. Tem aquele ditado, né? Onde toca vira ouro. E parece que o Ronaldo tem essa coisa, tem esse estigma, né? Que personagem fantástico, não só do mundo da bola, mas do mundo dos negócios. Eu tenho a impressão que o Ronaldo está mais rico agora do que quando jogava. Pelo amor de Deus, que sucesso faz, que rapaz abençoado é o Ronaldo, fenômeno. Mas agora Cruzeiro e Ponte Preta, as duas equipes aí no momento do protocolo, do hino nacional. Hoje o técnico Hélio dos Anjos, mas com o Guilherme lá na beira do gramado, eles montam uma equipe com 3 zagueiros, com muitos desfalques. Defensiva é verdade, porque sinceramente, Júlio, eu creio que o principal objetivo da Ponte é não tomar goleada. Falar que a Ponte vai empatar, vai ganhar é muito difícil, pode acontecer, mas é pouco provável. A atmosfera do Mineirão, o time do Cruzeiro, o que representa essa partida para o Cruzeiro, de não só permanecer na liderança, mas adquirir uma gordura para evitar o que aconteceu no jogo contra o Bahia. De repente, se o Bahia vencesse, o Cruzeiro entraria hoje já dividindo aí a liderança, brigando, né? Já tendo um adversário ao seu encalço. Então, por isso, a partida para o Cruzeiro é muito importante. A Ponte vem nessa sequência negativa, dentro de casa não tem força, fora de casa, hora ou outra consegue alguma coisa, mas hoje é um adversário muito mais poderoso que o Ituano, que foi o último adversário da Ponte, longe do estádio Moisés Lucarelli. Então, eu, sinceramente, vejo com pouco otimismo esta partida, mas na terça-feira tivemos a Chapecoense enfrentando o Bahia, uma diferença um pouco menor em relação ao que é Ponte e Cruzeiro hoje, né? Em termos de diferença técnica. Mas vamos ver, de repente a Ponte encaixa ali um bom jogo, defensivamente consegue ser perfeita, porque para arrancar pontos hoje ela vai ter que beirar a perfeição. Não tem o Luca, que é o seu artilheiro. Então realmente toda uma situação adversa à Ponte. Mas, de repente, como eu disse, o menino futebol pode aprontar e vai essa macaca aí com 3 zagueiros, a exemplo do Cruzeiro também, que monta o seu esquema com 3 zagueiros. De qualquer maneira, Júlio, boa sorte à Ponte, que o Cabelo aí transmita aí, faça uma grande transmissão para o torcedor Ponte Preta.
Atenção para as ofertas Logos. Cabinho 2,5mm Cobra com rolo com 100 metros, R$186. Conjunto de tomada Margírios, R$7,50. Luminária Slim 36 watts, R$24,90. Ofertas para pagamento à vista, enquanto durar o estoque. Na Logos, você fala com o gerente. Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, 3273-3760 Campinas. Visite www.logoscampinas.com.br. 3h57. Eu passo a bola agora para Carlos Cabela. Todas as emoções de Cruzeiro e Ponte Preta é a Série B e Série B com muita emoção aqui na CBN Campinas. Legal, Julião, amigos da CBN Campinas. Daqui a pouquinho a bola vai rolar para Cruzeiro e Ponte Preta, 13ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, jogando de bola que você acompanha em 99,1 FM, também pelo aplicativo da CBN Campinas. Aliás, se você não tem ainda o aplicativo da CBN Campinas no seu smartphone, vai lá na lojinha do seu celular, baixe o nosso aplicativo CBN Campinas e você vai ter o sonzão da CBN na palma da sua mão. Também tem o sonzão da CBN no portal cbncampinas.com.br e claro, no YouTube também você acompanha a transmissão no novo canal do Esporte CBN Campinas no YouTube, youtube.com/Esporte CBN Campinas, para você acompanhar e claro, participar com a gente. Aliás, tem sorteio hoje, hein? Tem sorteio hoje, hein? Hoje é dia 16, então nós temos sorteio de camisa de Ponte Preta e camisa do Guarani para você que participou, se inscreveu no canal, comentou lá se você quer Ponte ou Guarani. Aliás, na nossa transmissão de hoje, você já pode comentar lá se você quer camisa da Ponte ou camisa do Guarani. Você, bugrino, que está acompanhando, com certeza, para secar a macaca, você pode participar com a gente. Você, Ponte Pretano, que claro, está nos acompanhando, empurrando a macaca para cima da raposa, você participa também, deixando lá no seu comentário se você quer a camisa da Ponte Preta e você, bugrino, a camisa do Guarani. Tem sorteio no final da jornada de hoje, portanto, dessas duas camisas oficiais dos clubes de Campinas, tá bom? Então vai lá no youtube.com/Esporte CBN Campinas para você participar junto com a gente e, claro, concorrer aos prêmios de hoje. Tá legal? E você participa com a gente, tá? Tanto no YouTube, você deixa sua mensagem, seu recado, participe, interage conosco, como também no nosso WhatsApp, o 991869070. 991869070 é o nosso WhatsApp. O DDD é o 19 para você mandar aquele recadão bem bacana. Vamos lá, vamos deixar o Júlio de cabelo em pé. Ele não tem cabelo, mas vamos tentar fazer o cabelo dele ficar em pé para que ele possa tantas mensagens ler aí no nosso WhatsApp, tá certo, Julião? Você passou a gilete ou não? Os poucos cabelos que eu tenho, eu tiro pra lavar, entendeu? Ah, entendi. Por isso que parece então, que eu não tenho. Vamos mudar. Vamos deixar o Julião de barba arrepiada. É boa, entendeu? Gostei. Boa, tá, vai lá. Vamos lá, gente, vamos mandar mensagem aí, vão interagir com a gente nessa tarde de feriadaço. É quinta-feira, hoje, dia 16 de junho de 2022, uma tarde, tá calor, hein? Tá quente, mas à noite deve esfriar novamente, cair a temperatura nesse começo de noite, finalzinho de tarde, começo de noite. Nós que estamos aqui no restaurante Floresta, no Clube Cultura aqui em Campinas, nesse trabalho especial bacana da CBN Campinas. A bola tá no centro do gramado, saída de bola com a Raposa, pontapé inicial ali pro Edu. Vai dar o pontapé inicial, o jogador da equipe do Cruzeiro, frente a 60 mil pessoas, ou quase isso, ou um pouquinho mais que isso, no Mineirão, nessa tarde de quinta-feira. Tá tudo pronto, a bola tá no centro do gramado para começar a partida. A bola vai rolar, você vai acompanhar tudo na CBN Campinas, em todas as nossas plataformas, em 99,1 FM, em todos os lugares, o sonsaço, que é primeiro lugar em audiência aqui na CBN Campinas. Tá tudo pronto por conta do senhor Paulo Roberto Alves. Vai dar início à partida. Tá lá o árbitro, apita o árbitro. A bola tá rolando na CBN Campinas. Cruzeiro, Ponte Preta. Futebol, vamos CBN. Bola tá rolando na 13ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Toca a bola, o Cruzeiro do campo defensivo ali com o Brock. Recua lá com o Rafael Cabral, goleirão do Cruzeiro. Sai jogando ali pela intermediária defensiva da equipe do Cruzeiro. Vai tocando bola, vai trabalhando para o Léo Oliveira. Já dá um tapa na bola lá pela direita com o Zé Ivaldo. Recebe, devolve mais uma vez no campo defensivo com o Oliveira. Ele vai tocando a bola, buscando espaço. Ele ameaçou fazer o chute. A Ponte Preta já começa toda encolhida. Bota no campo de ataque, no meio do caminho. Vem a marcação ali por baixo do Fraga para fazer o corte. Mas ele dá um bico na bola, ela sobra com o Zé Ivaldo.
volta, ele bota lá no campo de ataque, lançamento feito, a zaga da ponte corta mais uma vez, sobe, desce a bola, vem Ramon, recebeu o domínio na coxa, botou lá pelo lado esquerdo, botou pra correr pra cima do Oliveira, a bola vai pra fora, tá caído Ramon, já bota a mão na coxa ali, sente o número 40 da equipe da Macaca, o jogo tá parado e a falta tá anotada pra Ponte Preta, Adriano Almeida. Uma falta do Lucas Oliveira pra cima do Ramon, passou a rapa e o Ramon vai sentindo bastante. No chão ainda o volante da Ponte Preta, enquanto o Arthur conversa com o árbitro, já argumentando algo de problemas aí com a marcação pesada do Cruzeiro. É verdade, uma voz do além chamada Bolacha falou aqui no nosso retorno que levamos um susto. 1 minuto e 20 de bola rolando deste primeiro tempo, 0-0, placar do jogo. É falta que favorece a Macaca nessa primeira investida da Ponte lá pela esquerda. Continua caído, hein? O Ramon continua caído lá do lado de fora do campo. O departamento médico da Ponte Preta ainda não chegou lá do outro lado. Ele bota a mão também ali na virilha. Isso preocupa, bota a mão ali, continua caído o Ramon. O Ramon não é de fazer muita firula não, né, Adriana? Não é não. Não é. E lembrando que a Ponte Preta já vem sofrendo com muitos problemas no departamento médico. O Norberto, inclusive, é desfalque hoje por causa de um problema muscular, assim como o atacante Danilo Gomes. Agora vem a falta. Falta para Ponte Preta, levantamento feito para a grande área, passa por todo mundo, sobe lá pelo meio Oliveira. Dá uma testada na bola, joga para fora do campo. Escanteio, primeiro do jogo, favorece a equipe da Macaca, é pela direita, Adriana. Quem colocou para escanteio foi o William Oliveira, volante que em outros tempos defendeu a camisa do Guarani. Primeiro escanteio do jogo, primeiro para Macaca, Fecim na cobrança. 2:20 desse primeiro tempo, 0-0, placar do jogo, Fecim na cobrança, vem bola para a grande área, tá todo mundo lá dentro, tá todo mundo lá. Tem mais azul do que branco ali no meio, hein? Tem mais azul do que branco. Escanteio, Fecim na bola de perna da canhota, o árbitro manda esperar. O árbitro tá conversando ali com alguém, departamento médico em campo. Acho que não vai dar pro Ramon, hein? Colocou a mão na virilha e a gente já há algum tempo no futebol já começa a perceber quando é problema muscular. E problema muscular é muito pior ficar em campo, porque aí se vai abrindo, aí são mais dias na contagem no departamento médico. Pois é. Você gosta de emoção, Carlão de Freitas? Gosto, com certeza. Emoção. Pois então deveremos ter muitas emoções hoje, viu? Já começamos bem, com 1 minuto e meio, o Ramon já foi atingido ali, levou uma pancada, na verdade não é pancada, eu acho que da maneira que ele caiu, deve ter acontecido alguma coisa. Uma distensão, né? Uma distensão ali, alguma coisa na virilha do Ramon, acho que não vai dar pra ele não, viu, Carlão? Olha só como começamos o jogo, hein? No primeiro momento dá a impressão que é a pancada, né? Mas se for lesão muscular, dificilmente ele permanece. Pois é, 3 minutos e 20, 0-0, o jogo tá parado há 1 minuto e meio pelo menos, diga. E o Felipe Amaral no aquecimento, ele pode voltar a ser titular da Ponte hoje. Agora sim, escanteio pra Macaca, Fecim na cobrança de perto da canhota, preparou, levantamento bem fechado, primeiro pau, sobe a zaga do Cruzeiro pra fazer o corte, ela sobra com o Leonaldi, ele domina, coloca no gramado, faz a abertura ali pela direita com Fecim, devolveu de primeira, Leonaldi, linha de fundo, se esticou todo por baixo, William Oliveira, pra botar pra fora a bola em arremesso manual que favorece a equipe da Macaca. A Ponte, 3 minutos, quase 4, agora 4 minutos deste primeiro tempo, 0-0, arremesso manual cobrando a bola devolvida ali pela direita pro Igor Formiga, ele faz a finta, chega na linha de fundo, só protege, só chegou a proteção ali do Neto Moura, a bola vai pra fora, só tiro de meta que favorece a equipe da Raposa, Adriano Almeida. O Igor Formiga tentava evoluir ali, ele foi muito importante no jogo passado, em que entrou no final do segundo tempo, inclusive dando assistência pro único gol da Ponte, o gol do Luca. Agora de novo, vai tentando ser mais agressivo, agora não deu certo, tiro de meta pra Raposa, 0-0. E a Raposa já vem pro campo de ataque, lançamento feito ali pela esquerda, quem chega na cobertura é o Douglas Mendes, ele chega, dá um tapa na bola, bota pra fora, arremesso manual pra equipe do Cruzeiro, lado esquerdo, campo de ataque, vai se ajeitar. Muito bem, 5 minutos do primeiro tempo, Cruzeiro e Ponte Preta vão empatando 0-0, daqui a pouco voltaremos com Carlos Cabela para acompanhar o jogo no Mineirão. A Ponte, neste momento, sofrendo uma pressão do Cruzeiro, né, Carlão? Até porque o Cruzeiro joga em casa e tem tentado tomar a iniciativa do jogo, né? Já era de se esperar essa pressão, né, Júlio? O Cruzeiro joga pela liderança, já é líder, mas para se distanciar dos concorrentes. A Ponte vive um momento muito complicado. O Cruzeiro sabe que vai enfrentar um time com as linhas baixas, então vai tentar impor um ritmo muito forte. E a Ponte jogando no contragolpe ou tentar explorar aí algum erro do Cruzeiro para equilibrar as ações. Cabela. Oi, tudo certo? Vambora!
Bola levantada na grande área. Chega o Arthur para fazer o corte. A bola subiu, desceu ali pelo meio campo. O William Oliveira, ele toca na bola, só que na contramão. Lá atrás começa de novo com Oliveira. William Oliveira pro Oliveira. Já bota a Raposa no campo de ataque. Lado esquerdo, Bidu tenta a finta, perde a bola. Recupera o Fecim, já faz a finta, carrega ali pela intermediária. Vem pro campo de ataque. Chega a marcação por baixo. Chega a marcação por baixo, time do Fecim. Pintou falta e vai pintar cartão amarelo ali, Adriana Almeida. Um cartão amarelo pro 37. Jogador do Cruzeiro, Rafael Silva, que pegou por trás o Fecim. Cartão muito bem aplicado pelo árbitro. Tá parado o jogo, tem cartão pro Rafa Silva, o atacante do Cruzeiro, que recebe cartãozinho amarelo. O jogo tá parado, é falta que favorece a equipe da Macaca no campo defensivo. 6 minutos de bola rolando desse primeiro tempo, 0-0. O placar do jogo tá mostrando Douglas Mendes na cobrança de perna direita, despacha a bola pro campo de ataque. Lançamento feito na área! Bola vai para fora, teve substituição na equipe da Macaca. Vamos confirmar a substituição no jogo. Substituição. Oferecimento. Clínica Upman. Referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Primeira alteração no jogo por conta de contusão. Foi embora o camisa 40, Ramon, para a entrada do 25, Alisson. O Alisson tá em campo, tem escanteio, segundo do jogo, segundo para a equipe da ponta, é lá pelo lado esquerdo, vem bola para a grande área, Fecim, levantamento ali pelo meio, desvio de cabeça, para fora do gol! Subiu ali pelo meio o Fábio Sanches, ele deu uma testada na bola, a bola subiu um pouquinho mais que podia, foi para fora, só tiro de meta já cobrado inclusive pelo Cruzeiro, Adriana. Ele subiu mais alto que todo mundo, o zagueiro pontepretano, mas um cabeceio com pouca direção, por cima. Mas a primeira boa chance do jogo foi da Ponte Preta, tiro de meta para Raposa. Mandar um abraço aqui pro Theo Vale. Theo Vale, um grande abraço para você, obrigado pela companhia, obrigado por estar junto com a gente aqui na CBN Campinas. Aliás, você que está nos acompanhando, vai mandando seu WhatsApp aí no 991869070, 99186907019 é o DDD para você participar. 7 minutos e 40, bola rolando o primeiro tempo. Vai tocando bola a equipe do Cruzeiro no campo defensivo, lá atrás com o Oliveira, ele sai trabalhando para a equipe da Raposa. Vem buscando espaço ali pelo intermediário, dá um tapa na bola, joga para o campo de ataque, lançamento feito, Formiga fica com ela, recupera para a ponte, já bota ali pela direita, bola é do Nicolas, botou pelo meio, chega a marcação da Raposa. O Eduardo Brock estava ali para ficar com ela, tocou lá atrás, começa com Rafael Cabral e Carlão de Freitas, 8 minutos desse primeiro tempo. A Ponte Preta já chegou mais do que o Cruzeiro. E um detalhe, hein? Um detalhe. O Cruzeiro, quando toca a bola recuada ali, é toque de pé em pé no campo defensivo. É aquela jogada que a gente não gosta, né? E o Cruzeiro tem condições para fazer esse toque ali na frente da grande área? Ah, não acredito que seja algo que vai perdurar, né? Pelo menos durante toda a partida. No Brasil, aliás, poucas as equipes que têm essa condição. Mas estou gostando, até os 10 minutos aí dessa personalidade da Ponte, encarando o Cruzeiro, não tendo tanto medo, né? E isso é importante para um jogo desse tamanho. Não pode, tem que ter personalidade, não pode tremer, porque é um jogo importante em que a Ponte tem, pelo menos está demonstrando que tem condições de enfrentar. Toca a bola o Cruzeiro do campo defensivo, 8h50 deste primeiro tempo, 0-0, placar do jogo, a bola sobra ali com Oliveira, ele faz de domínio, o zagueirão vem livre de marcação pelo círculo central do gramado, despacha no campo de ataque, o lançamento feito lá pela direita, tentou cruzamento por baixo, era a chegada ali do Neto Moura, ele tenta o lançamento, vem por baixo, a zaga da Ponte, já sai jogando, Fecim botou pro Nicolas, lado esquerdo vem pro campo de ataque, a marcação encostou, ele carregou, invadiu a área, chegou a linha de fundo, tentou cruzamento, chegou por baixo, Zé Ivaldo. Faz o corte e bota para fora, escanteio, é mais um que favorece a equipe da Macaca, Adriana. A Ponte Preta continua mais incisiva que o Cruzeiro na busca pelo gol. Agora tentou puxar um contra-ataque de Fecim para Nicolas. O Zé Ivaldo foi rápido, não quis saber de brincadeira, colocou para escanteio, é o terceiro do jogo, o terceiro da Macaca. É lá pela esquerda, 9h40, escanteio vai ser cobrado pela equipe da Ponte, o Preto Fecim está se ajeitando lá para fazer o levantamento que vem para dentro da grande área. Lá do lado esquerdo está todo mundo ali pelo meio, autoriza o árbitro, o escanteio que favorece a equipe da Ponte, 9h50, correu Fecim para a bola, perna canhota, levantamento, desvio de cabeça, para fora do gol! Arthur subiu ali no primeiro pau, deu uma testada na bola, jogou para fora do campo, assustando o goleiro Rafael Cabral, Adriano Almeida. O Arthur se lamenta muito, porque ele subiu com liberdade, subiu alto, fez o giro certinho para tentar cabecear em cima, no ângulo de cima. Não deu certo, a bola subiu demais,
Tiro de meta para Raposa. Toque, CBN tá marcando, vamos girando. Tempo e placar do jogo aqui no Futebol CBN Campinas. Passamos de 10 minutos de bola rolando, é o primeiro tempo de jogo. Primeiro tempo de jogo no Mineirão lotado. 13ª rodada, Série B do Campeonato Brasileiro. O placar CBN está assim, ó. Cruzeiro! 0 pro Cruzeiro. Ponte Preta! Também 0 pra Ponte Preta. Central da bola, Júlio. Bola rolando na Série A do Campeonato Brasileiro, Botafogo e São Paulo, 12 minutos do primeiro tempo, 0-0. Mais tarde tem Palmeiras contra o Atlético Goianiense com transmissão da CBN. Futebol, vamos CBN! 10 minutos e 50 deste primeiro tempo, 0-0 o placar do jogo. Você que está acompanhando é pelo YouTube, deixe seu comentário aí no YouTube, dizendo se você é Ponte Pretano, se você é bugrino, porque vale camisa de Ponte, vale camisa de Guarani, camisas oficiais do sorteio daqui a pouquinho, hein? Você participa com a gente. Ah, mas para ganhar tem que estar inscrito no novo canal de esporte da CBN Campinas, youtube.com/esporte CBN Campinas, é o novo canal do esporte da CBN Campinas. Inscreva-se, deixe seu comentário, boa sorte, sorteio no final da jornada. Vem Cruzeiro pro campo de ataque, lançamento feito para ninguém. Tá lá sozinho, Kaique França, para botar na ordem na casa da Macaca. Carlão de Freitas, o Ramon foi embora, o Olisson chegou ali pelo meio. O Olisson é um pouquinho mais preso no meio campo, ajuda mais a marcação, ou ele sai um pouquinho mais, hein, Carlão? É um jogador que não tem a qualidade técnica do Ramon, só que ele empurra, né? O jogador que carrega, ele é muito brigador, né? Mais um com característica ferrenha de marcação, mas ele tem muita força no apoio. Talvez a jogada final dele não seja tão efetiva como a do Ramon, mas taticamente não vai mudar muita coisa. Muda um pouquinho a característica de jogador. Mas, Cabelo, eu sinto o Cruzeiro um pouco nervoso. Não sei se essa atmosfera, Ronaldo presente, a molecada tá sentindo um pouquinho e a Ponte mais solta. Eu acho que eles estão nervosos porque a CBN Campinas está transmitindo o jogo deles. Deve ser por isso, viu, Carlão? Esse é o nervosismo do Cruzeiro, que está encarando a Macaca. 0-0, placar do jogo, 12 passados deste primeiro tempo. Sobra de bola lá pela direita com o Zé Ivaldo. Ele já deu um tapa na bola, joga ali pelo meio, no bate-rebate, no perde e ganha. Sobra com o Alisson. Já faz abertura com o Arthur, lado esquerdo. Botou na frente, fez sim, recebeu. Fez o domínio, rolou pela meia. O Alisson vem com ela, faz a finta, adianta demais a bola. Brigou por ela. Foi no pé de ferro, leva melhor. Vem Ponte Preta pra cima, preparou a batida. Chega o zagueiro para fazer o corte no bate-rebate, a sobra de bola com o Formiga. O Formiga toca na bola, vem em Fraga pelo meio, devolve lá atrás com o Douglas Mendes. Já bota a bola lá pela lado esquerda. Ponte Preta vai trabalhando. O Fabrício rola com o Arthur, toca na bola, vem pelo meio. O Alisson toca de volta no Arthur, fica caído. O árbitro diz que não foi nada. Segue o jogo, sai trabalhando a equipe da Raposa. Bota lá pela direita. Na saída de bola era com o Canezinho ali pelo lado direito. Chega a zaga da Ponte, faz a marcação, bola recuada no peito do Kaique França, dá um bicão na bola, despacha para o campo de ataque no meio do caminho, responde a Raposa, no sobe e desce da bola, vem ali de cabeça o Fraga, sobra com o Leonardo, faz umas embaixadinhas, só que na contramão, gira o corpo, toca na bola, joga para o campo de ataque o Nicolas. Quando ele recebe também a carga, é falta que favorece a equipe da Macaca. Eu confundo o Nicolas com o Luiz Fernando, toda hora eu penso que é o Luiz Fernando, viu, Adriana? Mas o Nicolas é um pouco mais alto que o Luiz Fernando, viu, Cabelo? E um detalhe... Um pouquinho maior. Um detalhe é que a Ponte Preta, que começou essa Série B com cerca de 40 atletas no elenco, hoje vive uma carência de atacantes, né? O Nicolas foi o escolhido, mas o outro atacante único de ofício que o Guilherme dos Anjos tem à disposição é o Echaporã. Aí na disputa entre os dois, o Nicolas, que está por empréstimo do Internacional, levou a melhor, mas a Ponte tem, por exemplo, o Lucas suspenso e outros, o Danilo Gomes machucado, e jogadores atacantes como o Douglas Santos, por exemplo, que até já foi embora. Esses jogadores nem estão como opção hoje para a Ponte Preta. Já chegamos a 14 minutos deste primeiro tempo. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. A Companhia Atlética criou uma condição especial para você que tem entre 15 e 25 anos de idade. Plano a partir de R$ 279 por mês. Acesse ciaatletica.com.br. 14 minutos e meio, primeiro tempo, 0-0, placar do jogo, sai trabalhando Oliveira com ela, já bota lá pela direita com o Canecinho devolve, lá atrás com o Zé Ivaldo, devolve no círculo central do gramado, fez o toque por ali, na bola recuada, começa de novo a equipe do Cruzeiro no campo defensivo lá com o Cabral. O goleiro sai da grande área, rola a bola ali pela intermediária com Oliveira, já despacha, faz lançamento na ponta canhota pro Bidu, corre a bola correu mais que ele, foi pra fora. Só tiro de meta que favorece a equipe da Macaca. Ô Carlão, tá gostando da Ponte Preta até aqui nesse momento com 15 minutos deste primeiro tempo? Estou gostando, Cabela. Realmente me surpreende pelo lado positivo. A Ponte com personalidade, sofrendo pouco.
A gente percebe o Cruzeiro ansioso, o Cruzeiro nervoso, errando passes, e a Ponte está se aproveitando disso. Pena que até agora não conseguiu encaixar aquele contragolpe que pudesse oferecer perigo realmente à meta do Rafael Cabral. Mas eu gosto principalmente dessa personalidade, o DG jogando, encarando, acho legal. Acho bacana a postura da Ponte até aqui. 99186907019 é o DDD Júlio Nascimento. Galera tá mandando recado aí, Júlio. Galera, sim, Cabela, tá mandando recado tanto no WhatsApp como também aqui no YouTube da CBN. Thalita Fernandes, vai macaca querida, coloca meu nome no sorteio. Thalita Moraes, do Parque Jambeiro Campinas. O Edson, é dia de ganhar da Raposa hoje, 3-0 pra nós. Manda aqui o Edson confiante, o Cristiano Salvione. Já posso mandar aqui o endereço para entregar a minha camisa na Ponte ou tá cedo ainda? Tá mandando aqui o Cristiano. A galera segue participando aqui pelo YouTube, viu, Cabela? Beleza, então, um abraço lá pro Salvione, tá sempre participando com a gente, ouvinte, ligadão, sempre ligado aqui na CBN Campinas. Chega por baixo ali pela direita, o Bidu, bota a bola pra fora, reveste manual, que favorece a equipe da Macaca, que vem bem no jogo, tá aqui, 16 minutos deste primeiro tempo, 0-0, placar da partida. Pela direita tem o arremesso manual, que favorece a equipe da Ponte, vai se ajeitando ali pra fazer a cobrança, Formiga. Formiga toma ali pertinho da bandeira do escanteio para fazer a cobrança, ele joga pertinho, devolve nele, rola atrás com Douglas Mendes, deu um tapa na bola, faz a abertura lá pela esquerda, vem Fabrício pro campo de ataque, encosta a marcação para cima dele do Neto Moura, ele botou lado esquerdo, o Olisson recebeu, dominou, voltou com o Arthur, pintou cruzamento na grande área, desvio de cabeça, passa pelo Leonaldi, sombra com Formiga, evita a saída, ajeitou perna direita, pintou cruzamento novamente na área, no bate-rebate, a sobra de bola batida, voltou pelo meio, chegou zagueiro. Todo mundo ficou pedindo um toque de mão na mão do jogador do Cruzeiro, mas ela tocou na mão do jogador Ponte Pretano. É falta para a equipe da Raposa, Adriana. Na tentativa do Nicolas, a bola bateu no jogador do Cruzeiro e depois voltou no atacante da Ponte Preta, explodiu na mão, obviamente, que sem a intenção, porque estava muito perto, mas o juiz estava em cima, marcou, e agora o jogador do Cruzeiro, Neto Moura, sentindo uma lesão, então o jogo vai ser retardado alguns segundos. O jogador ali está caído, portanto, jogador da equipe da Raposa, do Cruzeiro, está caído ali. A saída de bola com o Rafael Cabral. Cabela. Oi. Um destaque, ao lado do Ronaldo Fenômeno na arquibancada do Mineirão, o Elias. Volante que... sim. Eu não diria que ele foi revelado pela Ponte, porque ele jogou no Juventus da Moca antes de jogar na Ponte Preta em 2008, mas foi aqui que ele teve a grande projeção da carreira dele, foi vice-campeão paulista, depois partiu pelo mundo, inclusive jogou com o Ronaldo Fenômeno no Corinthians, os dois são amigos, o Elias está sem clube e acompanhando o jogo da Macaca, que ele deve ter um carinho especial hoje. O Elias ele faz parte da diretoria da empresa do Ronaldo. Eu não sei se ele é olheiro, se ele é conselheiro, ele é alguma coisa dentro da empresa do Ronaldo. O Elias, ex-volante de Ponte Preta, Corinthians, e também muito sucesso aí, hoje meio que braço direito do Ronaldo. Olha o Cruzeiro, tá acabando ali pelo círculo central do gramado, vem buscando o espaço, Oliveira. Brecou, olhou, Ponte Preta toda encolhida, ele carrega ali pelo meio, Leonardo encosta, ele dá um tapa na bola, faz a abertura. Lá pela direita, o Arthur chegou, passou lotado, quem chega na bola vem com ela, Giovani, pintou cruzamento nas mãos do Kaique França, que bota a ordem na casa da Macaca e tem pressa na devolução, 18 minutos e 40, ele parou, olhou agora e ameaçou fazer a reposição, mas olha para sair jogando a equipe da Ponte Preta. 0-0 é o placar do jogo, 18 e 40 deste primeiro tempo. Vem bola para o campo de ataque, não consegue o domínio ali pela direita, o Igor Formiga. Bola passa por ele, chega ali para fazer o recuo. Mais uma vez quem chega é o Bidu, joga lá atrás, começa com o Cabral, goleiro da equipe do Cruzeiro, que sai trabalhando ali pela meia. Vem na intermediária, sai jogando Oliveira mais uma vez, toda vez Oliveira. Ele despacha, pintou lançamento nas mãos do Kaique França. O jogador do Cruzeiro passou lotado, me parece que é o Canessim que estava no lance ali. Parece o Canessim, é ele mesmo que estava no lance ali. Ele se enroscou no jogador da Ponte Preta, ficou pedindo falta, mas não foi nada, né, Adriana? E pediu daquela maneira bem tímida, sabe aquilo? Vai que cola. E aí não colou, obviamente, né? O jogo já segue, a Raposa vai tentando armar uma jogada. 19 minutos e meio desse primeiro tempo, 0-0, placar do jogo 0-0. Flávio Paradela, até aqui ele vem me perseguir. Tudo bem, Flávio?
Excelente, querido. Tudo bem mesmo? Tudo ótimo. Autógrafo da equipe só depois do jogo, tá? Sim, claro. Eu vim aqui pra exatamente isso, pegar um autógrafo seu. Seu. Quer foto também? Sim, claro. Fica mais caro. Não, ainda. 0-0, placar do jogo, 19:50 desse primeiro tempo. Trabalha a saída de bola, Oliveira com ela ali, o zagueirão da equipe do Cruzeiro, despacha para o campo de ataque, vem por baixo, marcação do Fábio, o Fábio Sanches, tá ubicando a bola, joga pelo meio, o Alisson sai jogando, faz a finta, toca do lado, quando o Leonardo tentou a tabela, perde o lance, perde a bola, vem Cruzeiro, invadiu uma área, Edu pela direita, pintou cruzamento, rasteiro por trás, sobra de bola por baixo, vem Leonardo, faz o corte, sobra pelo meio do Neto Moura, rola a bola com o Bidu, do lado esquerdo, ajeitou na perna canhota, levantamento na grande área, sobe lá dentro. O atacante fez o cabeceio, só que deu um zagueirão ali. Leonardo tenta consertar, o Fraga de cabeça toca nela, Cruzeiro aperta, sobra de bola com o Bidu, já abre pelo lado esquerdo, mais uma vez trabalha com o Eduardo Brock, ele rola pelo meio, Neto Moura chegou, recebeu, dominou, girou, despachou lá pelo lado direito, lá do outro lado, quem chega é o Giovani já faz o domínio, rola a bola, vai pra tabela, bola enfiada pra ninguém, só tiro de meta, ficou caído o Giovani. Fica pedindo ali um toque, uma falta, bota a mão no rosto, como se tivesse tomado ali uma cotovelada, alguma coisa do tipo. E o Arthur olha e fala assim, não fiz nada, Adriana. E não fez mesmo, né? Pode ter sido aquele famoso acidente de trabalho. Na disputa de bola ali, agora vem valorizando bastante o Giovani Jesus, que hoje foi opção, porque o Cruzeiro estava em desfalque por causa do Rafael Silva, suspenso, com uma lesão, na verdade, o Léo Paes com uma lesão, por isso deu lugar ao Giovani Jesus hoje na lateral direita. Tem Giovani Jesus, Matheus Jesus, Gabriel Jesus, Jorge Jesus, hein? E Guilherme dos Anjos, né? E Guilherme dos Anjos é o técnico, meu Deus do céu. Vamos girar tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. 21 minutos e meio de bola rolando o primeiro tempo de jogo. Mineirão lotadaço. O placar CBN está assim, ó. Cruzeiro. 0 para Raposa. Ponte Preta. 0 também para Macaca. Central da bola, Júlio Nascimento. 23 minutos do primeiro tempo no Rio de Janeiro. Botafogo e São Paulo seguem empatando 0-0. Hoje tem mais Série B, além de Cruzeiro e Ponte. 8 da noite tem Vila Nova e Operário. Uma rápida passada aqui também no nosso YouTube. O Wagner Ponte Pretano da capital, boa tarde, sempre na audiência, bora para a segunda vitória fora e justamente na casa do Cruzeiro. Abraço para todos os macacos da capital, é o Wagner de Vinhedo. Já que nós estamos falando de tanta bênção, né? Tem Guilherme dos Anjos, Hélio dos Anjos, Matheus Anjos. Giovani Jesus. Meu Deus do céu. 22,5, Carlão, metade do primeiro tempo, Carlão, e o jogo? O panorama não muda. A Ponte, claro, um pouco mais retraída, mas o Cruzeiro esbarrando também nas linhas de marcação do time campineiro. A Ponte não consegue encaixar muito contra-golpe, não consegue ficar com a bola. No entanto, o Cruzeiro, apesar do domínio com a bola, também não consegue infiltrar. A primeira jogada um pouco mais clara foi agora ali que o Leonardo acabou tirando, mas também não teve a finalização. Então um jogo muito equilibrado até aqui, um jogo mais truncado no meio campo, até pelo excesso de jogadores no meio, né? 5 jogadores, fora os de ataque que voltam, então fica uma partida muito truncada no meio. O Cruzeiro, mesmo tendo mais qualidade, não consegue furar o bloqueio Ponte Pretano. E eu tô gostando também do Douglas Mendes, viu, Carlão? Tem uma postura boa, tem uma personalidade bacana o zagueiro ali, o garoto. Jogando aqui mais pelo lado direito, quando sai com qualidade também. Estou gostando da personalidade da Ponte em geral. Claro que daqui a pouco alguma instabilidade pode acontecer, porque é um time de garotos. Mas até aqui, a Ponte enfrenta bem o Cruzeiro. 23 minutos e 40 primeiro tempo. Oliveira sai trabalhando a saída de bola da equipe do Cruzeiro ali pelo círculo central do gramado, bota no campo de ataque. Fábio Sanches corta pelo meio, no bate-rebate, a bola vai sobrando com o Nicolas. Vem buscar o jogo, faz o domínio, gira, cai no gramado, foi puxado. Aliás, deu um pescoção nele ali, hein? Deu um pescoção, me parece que é o William Oliveira ali no meio, acabou dando um pescoção no Nicolas, é falta para Macaca, Adriana. William Oliveira, que é um marcador forte, né? Aquele volante que pega sempre e não deixa as bolas passar, ou tenta pelo menos, né? Agora, uma falta bem no campo de ataque ainda do Cruzeiro, a Ponte Preta vai tentando armar a jogada. E vem bola para o campo de ataque, lançamento foi feito, o Zé Ivaldo sobe de cabeça, escora, ela sobra com o Arthur, joga lá pela esquerda, o Fecim briga pela bola, vem Zé Ivaldo, da outro bicão, a bola sobe, desce, a Ponte Preta recupera a bola, mas passe errado, recupera o Cruzeiro, fez o tapa da bola lá pelo lado direito na saída, o Arthur só protege, reclama, o Arthur que tá pedindo a bola ali no pé, não quer bola por alto, bola foi para fora, arremesso manual que favorece a equipe da Macaca, tá lá o Arthur, ó, calma gente, calma.
pros jogadores da Ponte ali, que tá pedindo calma na hora de tocar a bola. Estão meio que nervosos ali. A equipe da Ponte Preta no ataque. 24:40, primeiro tempo 0-0, o placar do jogo. Você vai mandando mensagem no 99186907019 ao DDD. Também pelo YouTube você pode participar, interagir com a gente. Tem sorteio de camisa da Ponte Preta, hein? Para você, Ponte Pretano, tem sorteio de camisa da Ponte Preta no final da jornada. Quer saber como concorrer? Manda um WhatsApp agora aí, ó, 991869070. Ou então lá no YouTube, participe com a gente. Toca a bola, Cruzeiro, campo defensivo ali com Oliveira. Ele recebeu, faz o domínio, vem pelo círculo central do gramado, rola a bola lá pela direita com Zé Ivaldo. Devolve no Oliveira no círculo central do campo. Bota a bola já no campo de ataque, atravessando a linha divisória do gramado, deu um tapa nela, botou na frente. Douglas Mendes cortou a bola, voltou com Oliveira. Zagueirão tá ali, ó, armando tudo pro Cruzeiro no campo de ataque. Lá pela direita, Giovani. Recebeu Giovani Jesus, vem pela meia. Chega a marcação do Arthur, recua, começa de novo com o Zé Ivaldo. Já faz o domínio, toca com o Oliveira. Levanta a cabeça, busca espaço, ninguém chega, ninguém se apresenta. Ele preparou a batida de longe, pra muito longe do gol. Diz aí, Adriana. O Cruzeiro chuta pouco a gol, tenta pouco chegar ao gol e por isso agora de longe. De muito longe, o Lucas Oliveira teve espaço, arriscou para ver se levava algum perigo para o Kaique França, mas nada. Apenas tiro de meta 0-0 no lotado Mineirão. Bate o tiro de meta, Macaca vem pro campo de ataque, sobe Zé Ivaldo de cabeça, escora. O Leonardo vem ali pelo meio, sobe junto com o Fraga. Bateram cabeça, na verdade, os dois ali, né? Sobra de bola lá atrás com o Fábio Sanches, rola a bola com o Douglas Mendes lá direito. O DG faz o domínio, faz a finta pra cima do Rafa Silva. Devolve lá do lado esquerdo com o Fabrício, vai buscando espaço, vazio. A Ponte Preta é lá pela esquerda com o Fabrício. Nesse momento a marcação tá longe. Fabrício olha de um lado, olha do outro, tenta o passe. Quem chega, aperta por baixo é o William Oliveira. Ele toca no Arthur, tenta a finta, vem por baixo para fazer o quarto. O Giovani Jesus, quando faz o desvio, a bola vai para fora. Arremesso manual para a equipe da Macaca no campo defensivo. 26:40. Ô Carlão, e o Oliveira tava falando, o Oliveira vem armando, é ele que vem de trás ali, o zagueirão vem pelo meio, a ponte vai encolhendo, é ele quem vai armando toda a jogada do Cruzeiro no ataque. E até comentava com o Júlio aqui que o Cruzeiro não tem aquele pensador, né? O jogador que tem essa característica de organizar não está em campo hoje, que é o Jajá. Então o Cruzeiro fica meio acéfalo assim com relação ao pensamento, né? Então, como a Ponte está bem organizada defensivamente, consegue marcar os principais jogadores do Cruzeiro, essa criação, ela fica sob responsabilidade dos zagueiros. Melhor para a Ponte, né? Até porque o zagueiro não tem tanta qualidade assim, mas dos três montados pelo Pisolano, né, o Zé Ivaldo, o Oliveira e o Eduardo Brock, quem tem um pouquinho mais de qualidade, um pouco mais de inspiração, é o Lucas Oliveira. Então é com ele que o Cruzeiro sai, ele deu um arremate agora há pouco, mas até aqui, esta estratégia da Ponte, até de deixar a bola com os zagueiros do Cruzeiro, é uma estratégia eficiente que está dando certo. Pois é, agora pintou o cartãozinho ali pro Fábio Sanches, é isso, Adriana? É, um cartão muito reclamado pelos jogadores pontepretanos, o Fabrício, o próprio Fraga, todos reclamaram muito e o Fábio Sanches falando que tinha ido na bola, mas o juiz não entendeu assim. Cartão amarelo para o zagueiro da Ponte, menos mal que ele não estava pendurado. Ele pode até ter ido na bola, mas ele pegou o tornozelo ali da metade da canela para baixo e foi ralando tudo ali, né, Carlão? Meu Deus do céu, gente. Ele pegou, deu um pisão forte, né? Isso dói uma barbaridade, meu Deus. Isso dói, cara. Isso dói demais. É igual aquela topada que você dá no sofá, sabe, Cabela? O dedinho. Nossa Senhora. Meu Deus do céu, gente. Eu já cheguei e deixei meu dedinho roxinho, uma topada dessa. E quando acontece isso, você fala muito palavrão, você fala, é um acidente, acontece. A hora que você bate, foi mais um acidente. Você só fala isso só. 28 minutos e meio deste primeiro tempo, 0-0, placar do jogo, tem falta pro Cruzeiro. Vai tomando distância ali a equipe do Cruzeiro. De perna direita o Neto Moura, de perna canhota vai chegando ali o Eduardo Brock, a batida explodiu na barragem. Quem corre é o Formiga, não consegue evitar o lance, mas comete a falta, leva vantagem, Bidu fica com ela, domina, gira o corpo, marcação do Leonardo pra cima dele, o Bidu botou o Leonardo pra dançar, preparou o cruzamento, se recupera o Leonardo, faz o desvio e bota pra fora, é o quarto escanteio no jogo, é o primeiro pra equipe do Cruzeiro, Adriano Almeida. É, ocasionado pelo Bidu, que tentou ali fazer o drible pra cima do Leonardo, o volante da Ponte não quis saber, colocou pra escanteio pra evitar perigos maiores.
Escanteio para o Cruzeiro, o primeiro da Raposa neste primeiro tempo. Vai lá pela esquerda para fazer a cobrança, vem bola para a grande área, tá todo mundo lá dentro, tem Bidu e Giovani na bola. Passou Giovani, ficou com Bidu na perna canhota, na cobrança do escanteio, o levantamento feito lá na segunda trave, o desvio pelo meio, nas mãos do Kaique França, com muita tranquilidade, o goleiro Ponte Pretano bota a ordem na casa. É o Neto Moura que tá na arquibancada lá, Adriano? É, quase isso. Parece, né? Neto Moura tá na arquibancada e tá dentro de campo, como que ele pode estar em dois lugares ao mesmo tempo, hein? Meu Deus, da cavalo a equipe da Macaca na saída, olha o Fecim, recebeu ali pela direita, é o Alisson, chega na bola, tenta a finta, perde o lance, recupera o Cruzeiro, trabalha pelo lado esquerdo mais uma vez a chegada do Bidu, botou na frente pro Rafa Silva, linha de fundo, só acompanha. Fábio Sanches acompanha, o árbitro tá dando escanteio, o último toque do Ponte Pretano, escanteio para a equipe da Raposa, lado esquerdo mais uma vez, Adriana. O lado esquerdo tem sido o mais importante do Cruzeiro no setor ofensivo. É por ali que as melhores jogadas estão sendo criadas aí depois dos 20 minutos do primeiro tempo. Agora o Rafa Silva tentou, Fábio Sanches fechou a porta e o Bidu vem para a cobrança do escanteio. 0-0 o placar do jogo, toque CBN marcou. Da Raposa, lado esquerdo, Bidu no levantamento, vem bola pra grande área, tá todo mundo lá dentro esperando, correu Bidu na perna canhota, levantamento lá na segunda trave, de cabeça pra fora. Subiu de cabeça, lá do outro lado o Edu, tava sozinho, mas ele tava longe do gol, ele deu uma testada, a bola subiu demais, foi pra fora, só tiro de meta e favorece a equipe da Macaca Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Você viu o toque CBN, não viu? Então vamos girar. Tempo e placar do jogo aqui no Futebol CBN Campinas. 31 minutos passados, é um primeiro tempo de bola rolando. Série B do Campeonato Brasileiro. Deste Brasileirão Série B. No Mineirão abarrotado de gente. O placar CBN está assim, ó. Cruzeiro! 0 para Raposa. Ponte Preta! 0 também para Macaca, central da bola. Fala aí, Júlio Nascimento. 33 minutos do primeiro tempo. Série A do Campeonato Brasileiro. O Botafogo vai empatando com o São Paulo 0-0. Abraçando aqui pelo YouTube da CBN, CBN Campinas e Sport CBN Campinas. Carlos Matozinho. O Cruzeiro vai escorregar nas cascas de bananas que a Macaca vai colocar em campo. Anderson Bahia está dizendo aqui, bora. E o Marcelo Nascimento, sou Ponte Pretano e quero a camisa. Um abraço também para Bárbara Capucci, direto de Paulínia, conectada na CBN. Futebol Globo CBN. Ponte Preta trabalha a bola, Fecim fez a fila, bateu na zaga, sobe, desce a bola, o Alisson de cabeça, a bola sobra com... Já despacha para o campo de ataque, tem pressa, bota lá na frente, sobe de cabeça o Edu, escorou, ajeitou ali pelo meio, quem vem de trás trabalhando, bola Rafa Silva, já botou com o Bidu, lado esquerdo, pintou levantamento da área, chegou por baixo, a zaga cortou, voltou com o Bidu, dominou, rolou mais atrás, a chegada, quem vem com ela, trabalhando atrás é o Neto Moura. Ele bate, a bola sobe, vai pra fora, seu tiro de meta que favorece a equipe da Macaca, né, Adriana? O Cruzeiro parece não estar numa tarde muito inspirada, apesar do grande apoio da torcida. Um chute totalmente torto, sem direção e tinha um espaço considerável o Neto Moura. Melhor para a Ponte, vamos torcer para que o segundo tempo também seja assim, Cabelo. 32 minutos e 40 neste primeiro tempo, bola vai para fora, tem arremesso manual, Macaca lá pela esquerda. Vai se ajeitando lá para fazer a cobrança o Arthur, ninguém se apresenta próximo a ele, o torcedor canta, o torcedor tenta empurrar o Cruzeiro para cima da Macaca, a Macaca vai se segurando e vai se segurando bem, né, Carlão? Não esperava que se fosse segurar tão bem assim a Macaca, viu? Realmente não esperava. O Cruzeiro tem muitas dificuldades, tanto é que os dois goleiros, né, ninguém trabalhou, Kaique não trabalhou, o próprio Rafael Cabral também não trabalhou, um jogo muito ali de meio campo, que favorece a Ponte, né, porque se o Cruzeiro começar a gostar do jogo, a torcida ter interferência, incentivar, aí vira um problema, mas até aqui gosto da Ponte, a personalidade como a Ponte encara o jogo, sem medo. Tem uma falta lá pelo lado esquerdo e o árbitro deu contra a Ponte porque o Nicolas caiu e segurou a bola com as mãos e acabou dando a falta contra a Ponte Preta, Adriana. Só que eu achei que o Eduardo Brock fez o calço para cima do Nicolas. O Nicolas caiu porque foi derrubado, porque senão não colocaria a mão na bola desse jeito. Mas não, o juiz dessa vez inverteu e acabou prejudicando a Macaca. Eu não sei, o Carlão deve ter visto o replay também. Eu acho que ele até foi falta, mas ele tentou dar uma encenadinha na queda
Isso fez com que o árbitro não desse a falta pra Ponte. Não é não, Carlão? Mas eu acho que poderia ter dado, viu, Cabela? Poderia ter dado sim, mas aí vem a influência, né? Jogo no Mineirão, torcida, tal. O próprio jogador da Ponte também, né? Faz aquele teatro. Não sei porque o jogador brasileiro tem essa mania, né? Olha, o Cruzeiro teatro. chegou na cara do gol, a batida, Kaique França, voltou o Edu com ela, aceitou uma bola na grande área, trabalhou de calcanhar, rolou, Giovani chegou, pintou o cruzamento por baixo, o Fabrício, não bicou na bola, joga pra fora do campo, arremesso manual pra equipe do Cruzeiro, aperta a Raposa pra cima da Macaca, Adriana. Mas já não tava valendo mais nada, porque o Edu tava em posição de impedimento quando recebeu o passe na cara do Kaique França. Agora, pelo menos 2 dos defensores da Ponte Preta ergueram a mão pedindo impedimento. Tem VAR no jogo, não precisa reclamar antes do tempo. Espera a jogada ser concretizada, porque são esses apagões que podem prejudicar a Ponte. Tudo bem, concordo plenamente contigo, Adriana, mas o auxiliar número 2 lá, senhor Rafael Trombeta, a trombeta dele não tocou não, porque o Edu tava muito à frente, era escandaloso. É que eles acabam querendo esperar para a conclusão do lance, porque tem o VAR, né? Desde o VAR, essa marcação começou a ficar... Como disse o Carlão agora, a pressão é muito grande. Será que se fosse do outro lado ele esperaria o VAR? Eu não sei, né? E tem também o fato dos jogadores da Ponte já levantarem a mão, porque estão muito calejados do jogo passado em Campinas contra o Londrina, né? Pois é. A arbitragem prejudicou bastante a Ponte na última rodada. Então a gente já imagina que os jogadores ponte-pretanos estão escaldados. Pois é. 35,5, meu primeiro tempo, futebol, CBN Campinas, aqui tem jogo. A Companhia Atlética criou uma condição especial para você que tem entre 15 e 25 anos de idade. Plano a partir de R$ 279 por mês. Acesse ciaatletica.com.br. Ponte Preta na roubada de bola com o Alisson Mali pela amiga direita, já despachou lá na ponta canhota, lançamento feito Zé Ivaldo. Toma, frente do Nicolas, só faz a proteção, o Nicolas briga pela bola, recupera para a equipe da Macaca, Zé Ivaldo bota para fora, arremesso manual para a equipe da Ponte. É lá pela esquerda, o Nicolas tem pressa na cobrança, joga com o Arthur, recebe na coxa, coloca no gramado, Canezinho, encosta para cima dele, bola vai para fora, outro manual para a Ponte que vai se segurando, contra-ataque. 36 minutos, é o primeiro tempo, arremesso manual cobrado, o Fraga devolveu no Arthur, tenta o toque, o Arthur joga nas pernas do William Oliveira, bola vai para fora, outro manual que favorece a equipe da Macaca, o Arthur tá lá na cobrança, ele faz o arremesso, joga na frente, lá com o Fecim, domina, passou Leonardo, Fecim se esticou, toca na bola, vem Giovani de cabeça, corta, sobra no meio, Canezinho novamente com ela, vem Fábio Sanches, dá um bico na bola, joga para fora, arremesso manual. O árbitro tá parando o jogo, pegando uma falta. Não, os dois jogadores bateram cabeça com cabeça ali. Um é o Fecim e o outro, me parece ali na chegada, é o Giovani. Jesus, tá ali então. Fecim e Giovani. Foi um choque, não foi bem cabeça com cabeça. O Fecim tomou uma pancada na canela e o Giovani Jesus tomou uma pancada na região da cintura ali, né? Costela. Pois é. Os dois estão. Mas agora o Fecim coloca a mão no rosto. Mas os dois colocaram a mão na cabeça. Isso que eu não consegui entender, viu? Pra tentar parar o jogo, a mão na cabeça, né? Olha lá, mão na cabeça, olha lá. Eu não entendi. Um tomou uma pancada na canela, o outro tomou uma pancada na costela, Carlão. Bota a mão na cabeça, meu Deus do céu, eu tô louco então, hein? Coisas do futebol brasileiro, Cabela. Coisas do futebol brasileiro. O jogador é acostumado. Uma cena que toda vez que acontece isso, uma cena que me vem à cabeça foi aquela de 2002 com o Rivaldo. Você se lembra? Ele levou a... Como que ele levou? Contra a Turquia, né? Isso, cara, aquela cena é sensacional, que é o retrato do jogador brasileiro. Pois é, nessa hora o VAR devia entrar em ação, viu? Aí sim, o VAR fala, não foi o que vocês estão falando que foi. Pronto, levanta aí. Já fala no escutador de piada lá do árbitro, do senhor Paulo Roberto Alves Júnior. Fala assim, ô Paulo, não foi nada do que eles estão falando. Manda levantar, bota pra fora do campo lá que tem que retornar e pronto, segue o jogo. 37 minutos e 50 neste primeiro tempo. As mensagens estão chegando aí, Júlio Nascimento, 991869070 é o nosso WhatsApp. Diz aí, Julião. Sim, temos aqui mensagens chegando. Abraço pro Thiago Silva, que tá dizendo que... O zagueiro? Não, esse aí tá na Europa, na Inglaterra, em Londres, se preparando. Mas um abraço também pro Flávio Carlino, que tá dizendo aqui, ó, gostaria de ganhar a camisa da Macaca, Cabela.
Muito bem, vai lá participando, você que está participando com a gente, acompanhando a CBN Campinas, neste empate em 0-0 para Ponte Preta e Cruzeiro. Você pode participar, tá valendo camisa da Ponte Preta para você que é Ponte Pretano, mas também tem uma camisa do Guarani para você que é bugrino, tá bom? Então vai lá nos comentários. Olha a macaca, Igor Formiga, batida, pega o goleiro! Rafael Cabral, com os pés para fazer a defesa e botou para fora, no lançamento para o Igor Formiga, que parecia uma saúva, correndo ali pela direita, quase o gol da macaca, Adriana. A melhor chance do jogo até agora foi da Ponte Preta, um lançamento perfeito, um domínio perfeito do Igor Formiga, um chute certeiro, ela quase passa no meio das pernas do goleirão do Cruzeiro. Não deu, mas é escanteio para Ponte, Fecim na bola. Quarto escanteio, Fecim na bola, perdeu a canhota, levantamento, não foi tão levantamento assim, foi mais rasteiro do que levantada essa bola aí, viu? Aí o zagueiro corta, bota pra fora, arremesso manual, que favorece a equipe da macaca, aperta a Ponte, vem pra cima, finalzinho, reta final de primeiro tempo, 39 minutos, Igor Formiga já faz o domínio, marcação encosta por baixo, faz o corte, quem chega ali é o Neto Moura pra botar a bola pra fora em arremesso manual, que favorece a macaca, lado direito. Formiga, para fazer a cobrança com as mãos, joga no Fecim, finta de corpo, Fecim com ela, levanta na grande área, passa por todo mundo, não passa pelo Giovani. Dá um bicão na bola, tira o perigo ali da meia-lua da grande área, bota para fora do campo, arremesso manual que favorece a macaca, se mantém no campo de ataque, Igor Formiga tá ali na cobrança, 39,50, já cobrando, manual cobrado, o Alisson fica com a bola, domina, recua, com o Douglas Mendes, que perigo essa bola cruzada no meio do campo aí, dominou mal Fabrício, Canecim botou na frente pro Edu, muito forte, sai Kaique França para fazer a defesa. Ufa, Adriana! O Fabrício gosta de emoção, hein, Cabela? Um domínio totalmente errado e aí ele ficou na saudade. Mas é como eu disse, o Cruzeiro não me parece estar numa tarde inspirada. A Ponte Preta tem chance no jogo. Mais uma vez o Cruzeiro recupera a bola, o Bidu tenta sair jogando, vem marcação para o Fraga para cima dele, aperta a marcação, ela sobra com o Eduardo Brock, bota na frente, vem o Douglas Mendes por baixo, faz a pressão para cima do Rafa Silva, na bola espirrada, no bate e rebate, vai sobrando lá com o Igor Formiga, bola recuada com o Douglas despacha de bico na bola, joga para o campo de ataque, no meio do caminho o Alisson, sobe de cabeça, desvia, ela sobra lá na frente, era para chegar do Nicolas, para mim foi falta em cima do Nicolas, ali foi empurrado, o árbitro disse que não foi nada, segue o jogo, vem mais uma vez o Alisson, já faz o domínio, protege a bola, macaca vem para o campo de ataque, bola enfiada, Fecim de frente pro gol, devolveu pro Alisson pela direita. Chega o zagueiro para fazer o quarto e botar a bola para fora em arremesso manual, que favorece a macaca, Adriano Almeida. O Alisson recebeu e do jeito que recebeu, viu que tinha uma ótima oportunidade de chutar. Mas aí se jogou para cima o Zé Ivaldo, salvando o Cruzeiro, é lateral para macaca. Tem arremesso manual, macaca já cobrando. Quem chega ali para fazer o quarto é o Bidu, dá bicando a bola, ela sobe, desce, vai caindo ali pelo meio, Fraga de cabeça, devolve lá no campo de ataque. O Fecim corre o Bidu, só faz a proteção, bola vai para fora, só tiro de meta para a equipe do Cruzeiro. Vamos girar. Tempo e placar do jogo aqui no Futebol CBN Campinas. 41 minutos e 40, bola rolando, primeiro tempo de jogo. 13ª rodada, Série B do Campeonato Brasileiro. No Mineirão, lotado, placar CBN está assim, ó. Cruzeiro! 0 para Raposa. Ponte Preta. 0 para Macaca, central da bola. Fala aí, Julião. Série A do Campeonato Brasileiro, Botafogo e São Paulo vão empatando 0-0. O Palmeiras está empatando. O Palmeiras vai jogar com o Atlético Goianiense hoje às 6 horas. Pelo WhatsApp da CBN, 991869070. Abraço pro André Dias, ligado na CBN, vai Macaca. E também participando aqui, olá, boa tarde, a Ponte Preta hoje, bola pra frente. 1 ponto, será lucro, é o César Augusto Catarim no WhatsApp da CBN. Futebol Globo CBN. 42 minutos e 20, 0-0, placar do jogo. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. 42 minutos e 40 deste primeiro tempo, sempre trabalhando Oliveira ali pelo ciclo central do gramado. O zagueirão que já bota a bola no campo de ataque com Rafa Silva, já faz a abertura lado esquerdo com o Bidu, recebe na perna da canhota, encosta a marcação pra cima dele, devolve ali pela meia, fez a tabela com Douglas Mendes, o Bidu rola, botou com o Bidu, cruzamento feito, a zaga faz o corte, Leonardo fica na sombra, já bota lá pelo lado esquerdo, vem Nicolas pro campo de ataque, através, carregando a equipe da Ponte Preta, lá do lado esquerdo, Zé Ivaldo tá na cobertura, ele encarou a marcação, gingou de um lado, de outro, sassaricou, vem marcação pra cima, outra vez que chega ali pra fazer a roubada é o Leonardo, mas o árbitro é um impedimento. O Leonardo estava voltando, camisa número 15 da Ponte Preta, o 5, né, na verdade, da Ponte Preta, estava voltando. Olha lá, tá vendo?
tava impedido, mesmo tanto que tava o Edu naquela hora lá, viu? Mesma coisa. Aí o bandeirinha aí, o senhor Vitor Hugo, rapidamente já mostrou o impedimento do ataque da Ponte, viu, Adriana? Marcou rapidinho agora que foi a favor do Cruzeiro. O Leonardo que tava voltando. Lembrando que ó o Cruzeiro aí. Vem Cruzeiro mais uma vez no ataque, a batida pro gol! Tá dando impedimento o auxiliar número 2, o Rafael Trombeta. Ele demora para levantar a bandeira, não? 1 ano e meio para levantar a bandeira do impedimento marcado no ataque do Cruzeiro. Tá parado o jogo, Adriana. Pelo menos ele não recorreu ao VAR, né? Demorou, mas pelo menos não recorreu ao VAR. O Edu realmente, olha, o VAR vai validar o gol, porque o Edu não estava impedido. Foi um lance muito rápido, na impressão do olhômetro realmente parecia estar à frente, mas não. Exatamente. Eu vou gritar gol, hein? Eu acho que eu vou gritar gol do Cruzeiro, porque o VAR, se chamar, não tem impedimento, hein? Não tem impedimento. Carlão, você viu no repeteco aí, Carlão? Concordo com você. Não tem impedimento, não. Já pode se preparar aí que você vai gritar o gol. O árbitro tá lá aguardando a equipe do VAR. O árbitro do VAR hoje é o Rodrigo D'Alonso Ferreira, o catarinense. Ele está lá, a não ser que o corpo, como está muito projetado à frente o corpo do Edu, ele esteja à frente do zagueiro da Ponte Preta. Talvez, mas eu acho que não, hein? Eu acho que o gol vai... Pois é, um lance difícil, né, Cabelo? Inclusive me pareceu o Arthur ali, que no recorte do gramado era o jogador que dava condições pro Edu, mas como você citou, tem essa questão do posicionamento do corpo, né? A inclinação do corpo, né, Carlão? Então não basta apenas as linhas também, né? O VAR vai ter que analisar com muito cuidado, viu, Cabelo? Exatamente, tá lá, tá guardando lá o árbitro, né? Aqui o VAR do Brasil demora 1 ano e meio, né? Demora 1 ano e meio. Tem uma tecnologia sendo testada aí, que o impedimento, no caso desse, em 5 segundos ele anota se está impedido ou não. Tem uma nova tecnologia que vai ser utilizada aí muito em breve e se essa tecnologia for aprovada aí, em 5 segundos ele dá a posição de impedimento das equipes. No caso hoje aqui do Cruzeiro, quem estava projetando o corpo ali era o Edu. Tá lá, portanto, o árbitro vai dar o gol. Do Cruzeiro! Edu! Num contragolpe da equipe da Raposa. A bola enfiada na posição duvidosa. O VAR validou o gol. Edu, artilheiro do Cruzeiro, faz o primeiro gol do jogo, é gol da Raposa. 1 para a equipe do Cruzeiro, nada para a equipe da Macaca, Adriano Almeida. Um lançamento longo, de antes do meio-campo para o atacante camisa 99, Edu. Eu aprendi que com 3 zagueiros não se faz linha de impedimento. Foi o que a Ponte Preta tentou fazer. Não deu certo, o Cruzeiro na frente no finzinho do primeiro tempo, 1-0. Pois é, faz 1-0 o Cruzeiro, a Ponte Preta se segurou até no finalzinho. No finalzinho do primeiro tempo, o Cruzeiro faz 1-0, Carlão de Freitas. E no momento em que a Ponte já conseguia, né, encaminhar o empate para o intervalo, a Ponte fez um bom primeiro tempo dentro das suas limitações, mas acabou tomando o gol. E agora tem que tomar cuidado, principalmente a parte mental, né, para não se intimidar diante da festa cruzeirense, a própria confiança do Cruzeiro que vai ser grande nos próximos minutos. Já vamos chegando a 47 minutos. Mais 3. Vamos a 48, portanto, vamos a 48 neste primeiro tempo. Tá 1-0 para o Cruzeiro, gol agora há pouco, a 43, quase 44 desse primeiro tempo. Vem Cruzeiro para o campo de ataque, Rafa Silva ali pelo meio, já faz domínio, tenta a finta, quem chega é Douglas Mendes. Tá um xerifão ali o Douglas, hein? Toca do lado, Formiga perde a bola, recuperou Rafa Silva, bota lá pelo lado esquerdo com o Eduardo Brock. Ele faz a batida, a bola vai pra fora, ele cai, pede falta, o árbitro diz que não. Só tiro de meta pra equipe da Macaca, Adriano Almeida. É um cruzamento muito mal feito do time do Cruzeiro, que agora vem com a torcida comemorando muito. Cerca de 60 mil torcedores no Mineirão. Agora sim em festa com essa vitória parcial da Raposa. 1-0. Cruzeiro tá ganhando o jogo pra cima da Macaca. 1-0, 47-40. Vai terminar o primeiro tempo, vai terminar no Mineirão. Olha o Fecinho no campo de ataque, toca de cabeça na bola. A bola vai chegando lá na grande área. Quem chega pra fazer o recuo é Oliveira. Oliveira recua com o Rafael Cabral. Despacha de perto da direita, bota a bola no campo de ataque. Lançamento feito. Ali pelo meio o Edu sobe Fabrício. Atrapalha o Edu. A bola chega lá no Kaique França, que está jogando com o Fábio Sanches.
pra sair dali. Subiu mais um, hein? Vamos a 49. Último giro do ponteiro, portanto. Toca a bola, Douglas Mendes pela direita. Ele breca, olha a marcação do Rafa Silva pra cima dele, recua lá com o Kaique França, faz a abertura com o Fabrício, lado esquerdo, lá pertinho da lateral do campo, ele toca na bola pro Leonaldo, escorregou, Leonaldo e toca a bola, Giovani, vem na diagonal, carregando a equipe do Cruzeiro, botou na área, o Edu, recebeu, dominou, perde a bola. Sobra de bola com o Arthur, gira o corpo de perna canhota, despacha a bola para o campo de ataque, lançamento foi feito, ela sobra com o Neto Moura, o Cruzeiro se atira para cima da Ponte Preta nesse finalzinho de primeiro tempo, vem pelo lado esquerdo com o Bidu, recebe a bola, faz o domínio, a marcação do Formiga para cima dele, recua, atrás com o Brock toca no Oliveira, Oliveira recebe pelo círculo central do campo, Oliveira tá ali, ó, de perna direita, botou com o Canezinho, aberto lá do lado direito, rente a lateral do campo, encosta a marcação do Nicolas para cima, volta a bola no círculo central do campo, com o Oliveira, vai terminar o primeiro tempo, apita o árbitro. Fim de papo, fim de primeiro tempo no Mineirão. Cruzeiro! Pro Cruzeiro, o Edu marcou a 43 minutos deste primeiro tempo. Ponte Preta! Nada para a equipe da Macaca. Central da Bola. Oferecimento TI9 Sistema de Gestão. Júlio Nascimento. 4 horas e 50 minutos, intervalo no Mineirão, vitória parcial do Cruzeiro, 1-0 contra a Ponte Preta. Edu foi à rede no finalzinho do primeiro tempo, gol verificado pelo VAR, validado depois da consulta. O Cruzeiro vai com essa vantagem mínima por enquanto, administrando essa vitória contra a Macaca. Adriana Almeida com os detalhes deste intervalo aqui na CBN. Júlio, a Ponte Preta que tem como opções no banco poucas ofensivas, né? Apenas o atacante Echaporã e também o meia Matheus Anjos, inclusive Matheus Anjos voltando de uma virose. A Macaca que voltou à zona de rebaixamento e se confirmar mais essa derrota, vai continuar nela pelo menos até a próxima quinta-feira, semana que vem, quando o time volta a Campinas e recebe o Sampaio Corrêa. Vamos ver se no segundo tempo consegue pelo menos arrancar esse pontinho lá do Mineirão, né, Júlio? Maravilha, Adri. O Edu falou com a televisão. Deixa eu só confirmar aqui quem vai conversar do lado da Ponte Preta é o Fábio Sanches, capitão Fábio Sanches. Vamos de carona aqui com o canal Premier para entender do capitão da Ponte Preta, zagueiro, o que aconteceu com o time nesse primeiro tempo. Olha, eu acho que dentro da proposta, né, que a gente vê, a gente fez um excelente primeiro tempo. A gente conseguiu segurar bem a equipe deles e ainda criamos oportunidades, né, saindo no contra-ataque. Infelizmente, num lance muito ajustado ali, a gente acabou sofrendo gol, né? A gente não pode deixar abalar, a gente sabe que estádio cheio, torcida empurra, mas a gente ter cabeça boa aí, tranquilo, para fazer um bom segundo tempo aí, quem sabe a gente conseguir um empate. Do Sanches, o zagueiro da Macaca, capitão também, justamente abordando sobre o erro de estratégia da Ponte no finalzinho ali aos 43, o vacilo que deu espaço pro Edu, e ele é matador, né? O Edu é o artilheiro aí do Cruzeiro na temporada, vai certamente estar na briga pela artilharia da Série B até o final, inclusive o artilheiro por enquanto da competição é o Luca da Ponte com 6 gols. Aliás, o que mais tem feito falta na Ponte, Carlão? Luca, algum outro jogador? Porque você dizia aí durante o primeiro tempo que a postura da Macaca era até razoavelmente interessante, mas faltava ali algum ajuste final para tentar dar mais perigo para o Cruzeiro, né? Ofensivamente, aliás, é a tônica da Ponte na Série B, né? Defensivamente até que ela conseguiu se encontrar, entendendo as limitações da equipe, mas ofensivamente sofre muito, não só quando o Luca está, mas principalmente quando ele não está. Eu acho que se o Lucas estivesse hoje, é um cara que segura um pouco mais a bola, é experiente, até pelo que ele representa. Em termos de futebol, né, ele consegue segurar pelo menos 2 zagueiros do adversário. Outro jogador que não digo nem um jogador, mas um jogador com característica de velocidade, vamos dizer, até falava com você aqui, Júlio, um jogador estilo Moisés, que hoje está no Fortaleza, hoje seria essencial para a Ponte, porque ela consegue se defender bem, mas o contragolpe não conseguiu encaixar. Tanto é que apesar desse domínio, entre aspas, que a Ponte teve, ou pelo menos a personalidade que ela teve no primeiro tempo, ela teve uma chance só, que foi aquela com o Igor Formiga. Ou seja, se ela está com a tática do contragolpe, esse contragolpe não aconteceu. O Rafael Cabral trabalhou muito pouco, apenas nesta finalização do Igor. Muito bem, daqui a pouco tem um comentário do jogo também, o craque do primeiro tempo. Abraço aqui pro Guilherme Rigueto, doutor Guilherme Rigueto, trabalha no departamento jurídico da Macaca, audiência privilegiada aqui da CBN. Um abraço para você, Guilherme, obrigado. Aliás, já
interagindo aqui com os nossos torcedores, participando pelo WhatsApp, pelo YouTube. E tem sorteio hoje, hein? Camisa do Guarani, camisa da Ponte. Mas se você não estiver inscrito no canal Esporte CBN Campinas, não vai valer. Você precisa participar pelo YouTube Esporte CBN Campinas. Lá você consegue se inscrever no canal e participar diretamente do sorteio aqui das camisas. Já já vamos anunciar aqui os vencedores, tanto da camisa da Ponte como também da camisa do Guarani. Agora são 4 horas e 54 minutos. Oferecimento Companhia Atlética. Acesse ciaatletica.com.br. Barbacoa, muito além da carne. Ponte Preta. Você está procurando um ERP para sua indústria, comércio ou empresa prestadora de serviços? O TI9 é um software completo que atende às empresas de pequeno, médio e grande porte nos mais diversos segmentos. Compare com os maiores ERPs do mercado e descubra o melhor custo-benefício. Informações 193794-1200 ou ti9.com.br. TI9 Sistema de Gestão. Conheça, compare e decida pelo melhor. A Companhia Atlética Unidade Shopping Galeria criou uma condição especial para você que tem entre 15 e 25 anos de idade treinar na mais completa estrutura fitness do Brasil. Plano a partir de R$ 279 por mês. É isso mesmo, plano a partir de R$ 279 por mês. Não perca tempo porque as vagas são limitadas. Confira também planos especiais para a Companhia Atlética Unidade Clube Cultura. Acesse ciaatletica.com.br. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Para celebrar o mês dos namorados com o desempenho sexual que você merece e autoestima renovada, agende agora mesmo uma consulta na Clínica Upman, referência em tratamentos para ejaculação precoce, disfunção erétil e reposição hormonal. WhatsApp 998005939 e garanta aquele momento especial com quem você ama. WhatsApp 19-998005939. Clínica Upman, referência em saúde sexual masculina. Dr. Alexandre Vilela, CRM 78843. Central da Bola. Júlio Nascimento. Central da Bola, 4 horas e 56 minutos no Mineirão, 6 minutos de intervalo. A Ponte Preta vai duelando contra o líder do Campeonato Cruzeiro, mas não tá fácil não. A Ponte vai por enquanto sendo derrotada 1-0, gol marcado pelo Edu no finalzinho do primeiro tempo. É ele quem vai dando a vantagem para a equipe do Cruzeiro, que com o resultado vai neste momento a 31 pontos, são 6 de vantagem para o Bahia, hein? Cruzeiro já tem 31 pontos, que é justamente a metade de 62, que é ali a pontuação que todo mundo coloca como a ideal para entrar na briga ali, e vai sobrar, né? Com certeza o Cruzeiro será um dos times com acesso. Agora resta saber se vai sustentar aí a liderança até o final do campeonato. Grande campanha do time. Bahia com 25 é o segundo colocado, Vasco 24, o terceiro, e neste momento o quarto é o Sport. Seguido por Grêmio, Criciúma, Tombense, Operário, Sampaio, Londrina, Chapecoense, CRB, Novo Horizontino, Brusque, Ituano e CSA. Neste momento a Macaca abre a zona de rebaixamento, 12 pontos, 17ª colocada. Na companhia de Náutico, Guarani com 12 pontos também, o Vila Nova é o último com 10. Essa é a situação do campeonato. Mas falando ainda do jogo no Mineirão, quem será que foi o protagonista, o craque do primeiro tempo? O craque do jogo. Carlos Eduardo de Freitas, a missão é sua. Quem foi o craque dos primeiros 45 minutos no Mineirão? Olha, Júlio, até pelo primeiro tempo que a Ponte apresentou, eu elegeria aí um jogador da Ponte pelo que fez, os caras do sistema defensivo. O Fábio Santos fez um bom jogo, o próprio Leonardo, o menino DG com muita personalidade ali do lado direito, mas
O Edu faz muito gol, né? E como dá trabalho, não só o gol. Ele foi o cara que infernizou a defesa da Ponte nos poucos ataques do Cruzeiro, mas o Edu estava em todos eles. Então é impressionante como esse cara, ele ali na frente, né? O ofício dele é marcar gols e incomodar a defesa adversária, está sendo decisivo. Um gol até que foge a característica dele, né? Na velocidade, enfrentou o Fabrício tá pesado, né? Impressionante como não tá virando essa passagem do Fabrício aqui por Campinas, né? Dessa vez com a camisa da Ponte, muito mal ali na velocidade, na briga com o Edu. Mas eu fico com o Edu, realmente, o camisa 99 do Cruzeiro, é um cara que nasceu com um ofício, marcar gols. Então ele foi o destaque aí desta primeira etapa. Edu, portanto, craque do jogo no primeiro tempo aqui na CBN. O comentário do jogo. Oferecimento. Na Logos, o gerente está sempre aberto à negociação. O que te agradou, o que você alertaria para esse segundo tempo? A Ponte vai precisar buscar o resultado agora, né, Carlão? É verdade. Defensivamente me agradou a postura. Claro que o gol foi no momento de falha, né? E outra, 43 minutos. Poxa, o jogo já se encaminhando para o final. A Ponte passou por... pouca gente esperava um primeiro tempo tão equilibrado e a Ponte até com possibilidade de marcar gol, mas defensivamente até os 43 minutos a Ponte teve um bom comportamento, o trio de zagueiros, o Leonaldo, o Alisson, um cara que carrega, né, um cara que briga muito, o próprio Fecim quando ficou com a bola ali no campo ofensivo também criou algumas situações, chances claras a Ponte não teve, foi um jogo muito truncado de meio campo, o próprio Cruzeiro também, talvez nenhuma, né, só o gol realmente, mas ficou mais com a bola, teve mais volume evidentemente, mas foi um jogo muito equilibrado, o 0-0 seria realmente o resultado mais justo, até pela pouca produtividade dos goleiros, isso mostra que os ataques não foram tão ofensivos, mas da Ponte gostei da personalidade e a postura defensiva, pena que, né, o futebol ele tem 45 e mais os acréscimos, e aí aos 43 o time acabou confessando justamente do lado do Fabrício, que é um jogador que está sendo muito questionado pelos torcedores, e ofensivamente, apesar da Ponte não ter se intimidado diante do adversário, o time produziu pouco, né? Apenas naquela chance mais clara do Igor Formiga, mas levando em conta tudo que aconteceu na primeira etapa, gostei da postura da Ponte, esperava um filme pior, esperava realmente um filme de terror para o Ponte Pretano, com goleada e tudo mais, e isso não aconteceu. Pena que acabou sofrendo gol faltando 2 minutos. Acho que o 0-0 seria o resultado mais justo aí nesta primeira etapa. O comentário do jogo aqui na CBN. Atenção para as ofertas Logos. Cabinho 2,5mm Cobra com rolo com 100 metros, R$ 186,00. Conjunto de tomada Margírios, R$ 7,50. Luminária Slim 36 watts, R$ 24,90. Ofertas para pagamento à vista, enquanto durar o estoque. Na Logos, você fala com o gerente. Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, 3273-3760 Campinas. Visite www.logoscampinas.com.br. O pessoal participa aqui da transmissão da CBN, são neste momento 12 minutos de intervalo, daqui a pouco tem um segundo tempo de Cruzeiro 1, Ponte Preta 0 com Carlos Cabela, Adriano Almeida e Carlão de Freitas, mas antes, registrando aqui, primeiro no YouTube Sport T, CBN Campinas, é neste canal que você pode concorrer à camisa da Ponte, a camisa do Guarani. Então, vai lá no YouTube Sport T, CBN Campinas, tem um vídeo do sorteio das camisas, você vai nos comentários e deixa lá, eu quero a camisa da Ponte, ou então eu quero a camisa do Guarani, e você vai concorrer automaticamente durante o segundo tempo. Por volta ali dos 42 minutos do segundo tempo, a gente traz aqui o nome dos vencedores. Poxa, Júlio, eu tenho um compromisso daqui a pouco. Eu tenho certeza que você vai seguir na transmissão até o final. Mas caso você, por algum instante, ali perca os vencedores, fique tranquilo, porque os nomes dos ganhadores serão anunciados aí nas nossas redes sociais. Então, aproveite para seguir a CBN no Instagram, @CBN Campinas, no Facebook, @CBN Campinas também. O César Catarim, a Macaca vai empatar, o trio de frente faz falta, hein? O Cristiano Salvione, o Echaporã vai desencantar hoje, vai acabar com a festa da raposa, confiante aqui no futebol do Echaporã, o Cristiano, hein? É cria do Galo, Jogador acostumado com o Mineirão. Exatamente. O Marcelo, agora temos que esperar para gritar gol. Aff, perdeu a graça. O Marcelo é daquela turma que não gosta muito do VAR, né? Mas acho que o VAR é sempre positivo, que eu sempre
fala o seguinte: o problema não é o VAR, o problema é quem opera o VAR. E esse mecanismo ele tem que ser aprimorado, né, Carlão? E lances assim, aí eu concordo com o VAR. Eu acho que o VAR tem que aparecer, porque é lance que não tem interpretação. O impedimento, ele existe ou ele não existe. Não tem impedimento interpretativo. Então, a partir do momento que... Ou é ou não é. Ou é ou não é. Não tem... sim, não tem conversa. Agora, o VAR no pênalti já é complicado. O VAR em aplicação de cartão já é complicado, porque são lances interpretativos. Aí eu estou com você. O VAR demora demais, né? Pelo amor de... Até esse lance do Cruzeiro, um lance que com a câmera fica muito nítido que o Edu não estava em impedimento. Mas eles demoraram o quê? 4 ou 5 minutos para definir o lance. Pois é, o Edson Alves Pereira, eu quero a camisa da Ponte, macaca querida. O César também tá dizendo isso. Um abraço para Daniele Souza, também de olho na camisa da macaca. O Ademir Silva, vamos Ponte. Regina Fiore, gostaria muito de ganhar a camisa da Ponte. O Benilton Júnior. Marcelo Pavan, torcedor do Bugre ligado. O Roverson Cardoso, macacos do Clube Regatas em Souzas, quero a camisa da Ponte. O Robson Luiz também tá participando com a gente. Fernando Oliveira. O Edson Corrite, toda a galera participando aqui pelas redes sociais, YouTube e também no WhatsApp 991869070. Vamos para o Mineirão, porque vem aí o segundo tempo, tem Cruzeiro e Ponte Preta. Legal, Julião! Legal, amigos da CBN Campinas, a bola vai rolar para todo o segundo tempo, você acompanha aqui na CBN Campinas, por enquanto 1-0 Cruzeiro, tá ganhando da macaca, a bola tá no centro do gramado, por conta do Paulo Roberto Alves Júnior, vai dar início ao segundo tempo de 1-0 Cruzeiro, daqui a pouco a gente vai ver se teve alteração ou não, aparentemente não, apita o árbitro! Bola tá rolando na CBN Campinas! Cruzeiro, Ponte Preta! Futebol, vamos CBN! E você vai participando através do 991869070, nosso WhatsApp, também pelo YouTube, no youtube.com/Esporte CBN Campinas, é o novo canal do esporte da CBN Campinas no YouTube. Bola tá parada, tem falta, comecinho de segundo tempo, tem falta para macaca já cobrada. Fabrício recebe do lado esquerdo, já faz o domínio, rola a bola com o Leonaldi. Leonaldi domina a bola, vem carregando a bola pro campo de ataque, deu um tapa, buscava o Arthur, vem pelo meio, Fraga, já faz o domínio, toca no Alisson, o Alisson recebe, caminha, escapou da marcação, abriu na ponta esquerda, Arthur com ela, preparou o cruzamento, vem bola pra grande área, segundo pau, passa por todo mundo, Formiga, recebe a bola lá do lado direito, ele faz o domínio, coloca do gramado, marcação encosta, ele recua, começa com o Nicolas domina, girou bonito, pra cima do marcador, puxou pelo meio, escapou bem na marcação, preparou a batida de longe, pra fora do gol. Só tiro de meta que favorece a equipe do Cruzeiro nessa primeira chegada da macaca Adriana Almeida. Primeira chance do segundo tempo e ela é da Ponte Preta. A Ponte não desanimou com o gol do Cruzeiro no finalzinho da primeira etapa. Já começou a etapa final do mesmo jeito que começou o jogo, tentando partir para cima, tentando ser agressiva. Tiro de meta já cobrado, o Cruzeiro vai vencendo 1-0. Ninguém mexeu, Adriana? Não, ninguém mexeu. 1-0, Cruzeiro tá ganhando, o Edu marcou no finalzinho do primeiro tempo, toca a bola, a equipe do Cruzeiro ali pelo meio com o William Oliveira, recua com o Oliveira, do William pro Oliveira, Oliveira com ela, toca no William novamente ali pela meia, já dá um tapa na bola pro campo de ataque, trabalha, chegada no campo de ataque, a equipe do Cruzeiro, vem descendo ali com o Neto Moura, tenta a bola enfiada, zaga da ponta e faz o quarto, ela volta com o William Oliveira, bota na frente o Edu, fez a tabela, Chinesinho, voltou, Rafa Silva na cara do gol, fedou para o gramado, pede falta, o árbitro não foi nada, segue o jogo, Giovani, pintou cruzamento, rasteiro! Gol do Cruzeiro! Bidu! Depois da bola enfiada pelo meio da área, a zaga cortou, sobrou pela direita o Giovani. Ele dá um tapa na bola, no cruzamento rasteirinho. E no meio da pequena área o Bidu chega por trás de todo mundo, livre de marcação para botar para o fundo do gol. Amplia o placar no Cruzeiro, comecinho de segundo tempo, 2 minutos desta segunda etapa. Bidu, ex-Guarani, bota a equipe do Cruzeiro mais à frente ainda, fazendo o segundo gol, Adriana Almeida. Um cruzamento preciso do Giovani Jesus pelo lado direito. A bola já estava passeando pela área ponte-pretana. E aí quando ela veio para o lado direito, o Giovani
Jorge Jesus teve precisão para um cruzamento rasteiro que passou por todo mundo, pelos 3 zagueirões da Ponte Preta, e foi encontrar lá do outro lado, na segunda trave, o Bidu, que um dia foi revelado no estádio Brinco de Ouro. Livre, ele encaminha a vitória do Cruzeiro, faz o segundo, 2-0 no Mineirão. O Cruzeiro tá na frente, faz o segundo, 2-0, a Raposa tá ganhando, vem Raposa pra cima mais uma vez lá pela esquerda, Formiga toma a frente, fica com ela, tem marcação do Bidu pra cima dele, recua lá atrás com o Douglas Mendes, despacha no ataque, Nicolas tentou o toque de letra, chega a zaga do Cruzeiro pra fazer a roubada e fica com ela. Carlão de Freitas, um gol no finalzinho do primeiro tempo, outro gol no comecinho da segunda etapa, Carlão, 2-0 Cruzeiro. E aí colocou tudo a perder, né? Em menos de 5 minutos, podemos dizer assim, né? 43 e com 1 ou 2 minutos do segundo tempo, né? Mostra a instabilidade da equipe. Defensivamente, né? Tomou gol dentro da pequena área e estava praticamente com a posse de bola e acabou perdendo, né? Agora aquela coisa, acho pouco provável que a Ponte brigue pelo empate, mas tentar não tomar goleada, né? Porque é um clima muito favorável ao Cruzeiro. Talvez a Ponte vai querer se expor um pouquinho mais, sair um pouquinho mais, vai se abrir, né? E o Cruzeiro, num momento de muita confiança, pode se aproveitar. Então esperar que a Ponte possa se reorganizar defensivamente e o único objetivo, pelo menos no meu modo de entender, é não tomar goleada. Tem jogador da Ponte caída lá no meio da área, me parece que é o Fabrício que desabou lá no meio da área lá. Tá caído lá o jogador, vai tocando a bola, agora a bola chega ali pelo círculo central do gramado com o Oliveira. Oliveira faz o pisa na bola ali, o árbitro manda esperar e vai atender o jogador da Ponte, tá caído lá no meio. Me parece que foi o Fabrício ali que desabou no meio da área, viu, Adriana? Eu também não consegui identificar perfeitamente qual foi o dos jogadores da Ponte que caiu. Mas lembrando hoje, né, você falou do Fabrício. Fabrício é um zagueiro hoje que está novamente tendo uma chance como titular, porque o Thiago Oliveira está suspenso. E também porque o Guilherme dos Anjos, filho do técnico Hélio dos Anjos e quem comanda a equipe hoje na beira do gramado, optou sim por um esquema novo nessa Série B com 3 zagueiros. Então, deixando a Ponte um pouco mais defensiva, mas no primeiro tempo a Ponte teve até mais finalizações que o Cruzeiro, 7-5. Então, 3 zagueiros também não é sinal de só se defender, não. E agora a televisão mostra novamente o Ronaldo ali ao lado do Elias. O Elias já foi mais magrinho, hein? É o Fabrício mesmo, viu? É o Fabrício mesmo que tá caído lá. Não sei não, hein? Tornozelo, hein? Tornozelo esquerdo. Sei não, hein? 5 minutos e 40 desse segundo tempo, tempo corrido, parado aí já pelo menos um minutinho para o atendimento do Fabrício. Que festa faz o torcedor da equipe do Cruzeiro do Mineirão lotado. E o Fabrício vai deixando o campo lá, 5:50, 2-0, Cruzeiro tá ganhando, vai repor a bola em jogo ali. O árbitro da partida com Oliveira ali no círculo central do campo. Recomeça a partida no Mineirão, tá dando Raposa, 2-0 pra cima da Macaca. Zé Ivaldo recebe a bola pela direita, devolve ali com o Oliveira no círculo central do gramado, já despacha lá pela esquerda do outro lado, que chega lá o Eduardo Brock, na perna canhota, bota no campo de ataque, vem por baixo, Douglas Mendes faz o quarto e tenta sair jogando. Neto Moura na roubada, joga com o Bidu, pintou cruzamento, desvio. No meio do caminho, o desvio foi feito, a bola para fora, o Formiga mandou para escanteio que favorece a equipe do Cruzeiro, é lá pela esquerda, Adriana. O Bidu chegava perigosamente por ali, o Igor Formiga agora recompôs bem no setor defensivo, esticou o pé, colocou para escanteio, o Bidu na bola. Vai todo mundo lá para dentro da grande área, 2-0, Cruzeiro ganha, Bidu na cobrança de perna canhota, levantamento da grande área, Douglas Mendes sobe de cabeça, tira o perigo de lá, o Edu tenta ajeitar, bola sobra com o Nicolas, já bota a saída com o Fecim, em velocidade, vem a Macaca pro campo de ataque, o Fecim chega por baixo ali pra fazer a roubada, sai jogando Zé Ivaldo, toca na bola, Oliveira fica com ela, domina Zé Ivaldo, mais uma vez faz a abertura com o Canetim, ele bota no campo de ataque, fez a tabela, por baixo o Fecim recupera a bola com o Leonaldo, tenta sair jogando, não consegue, a bola tocada, o Leonaldo sobra o pé ali do Canetim pro Leonaldo, tá parado o jogo, é falta pra Macaca no campo defensivo. 7 minutos deste segundo tempo, finalzinho da jornada, tem sorteio de camisa da Ponte, sorteio de camisa do Guarani. Então você que não se inscreveu ainda, inscreva-se no canal, novo canal do Esporte da CBN Campinas no YouTube, youtube.com/esporte CBN Campinas. No final da jornada tem sorteio, mas para concorrer tem que estar inscrito no canal e deixe mensagem, tá? Na nossa transmissão aqui você deixa mensagem dizendo se você quer camisa da Ponte, camisa do Guarani.
tá bom? Você manda na mensagem aí pra que a gente não sorteie camisa errada pra você, tá bom? Então vai lá, participe com a gente. 7h40, segundo tempo, 2-0, Cruzeiro tá ganhando. Bola foi pra fora, remessa manual pra Macaca lá pela direita, o Formiga tá lá na reposição de bola, Ponte Pretana. Ele toma distância pra fazer o arremesso, caminha com ela, joga no campo de ataque, lançamento foi feito, o Brock de cabeça escora, ela sobra pelo meio com o Alisson. Já faz o domínio, recua com o Fábio Sanches pra começar de novo, que recua lá atrás com o Kaique França. O goleirão na perna da canhota faz o feito, tem ninguém da Ponte. Oliveira só ajeita pro Zé Ivaldo ali pela direita para tocar a equipe do Cruzeiro. A Ponte sentiu o segundo gol, hein, Carlão? Sentiu, hein? Esse na verdade é o problema, né? O fator emocional, porque o Cruzeiro todo confiante, essa atmosfera aí digna, né? Um jogo praticamente festivo para o Cruzeiro, enfrentou dificuldades, mas agora a porteira abriu. E é justamente, né, esta abertura de porteira que causa um certo temor no torcedor Ponte Pretana. A Ponte não pode ser goleada, né? Aconteceu o que aconteceu no Paulistão contra o Corinthians, aí fica desmoralizado. A Ponte tem que ter um pouco de cabeça no lugar, frieza, quando estiver com a bola, tentar aí pelo menos dar um susto no Cruzeiro, mas o principal objetivo é não se assustar com essa vitória quase certa do Cruzeiro e não tomar goleada, né? Não tomar goleada, porque aí a sequência já é tão difícil para a Ponte, com uma goleada diante do Cruzeiro, aí fica muito complicado aí prever algo de sucesso para a Ponte na sequência da Série B. 9 minutos, segundo tempo, olha a Ponte, vem pro campo de ataque, Fecinho, tenta a fita, perde a bola, Neto Moura fica com ela, faz a tabela ali com o Rafa Silva, tentou o passe, passou errado, toca na bola, ali pelo meio, Leonardo briga pela bola, quem chega por baixo para brigar pela bola e ficar com ela era o Giovani, ficou caído, tá sentindo 42 a equipe do Cruzeiro, que vem pro campo de ataque, lançamento foi feito, bola para fora, é manual que favorece a equipe da Macaca, Giovani tá caído ali, sente ali o dedinho do pé direito, será que ele bateu no canto do sofá, como disse o Carlão? No campo não tem quina, viu, Cabelo? Então, mais provável que tenha sido um pisão. Agora, o Carlão falava aí da atmosfera do Mineirão. Vale lembrar muito bem que o Cruzeiro é o único mandante que tem 100% de aproveitamento nessa Série B. Então, todos os jogos em casa do Cruzeiro foram vencidos pela Raposa. É um número muito importante e o Cruzeiro vinha de derrota para o Vasco fora de casa. Depois de uma sequência aí de 9 partidas de invencibilidade, o Cruzeiro perdeu na última rodada, então vivia um momento de reafirmação. E é o que vem fazendo aí, reafirmando um bom trabalho na Série B e continuando na liderança isolada da competição. Ô Carlão, a TV passou o lance do gol do Cruzeiro, o segundo gol, e no primeiro lance que originou o ataque do Cruzeiro, eu não sei não se o Rafa Silva não estava impedido e ninguém chamou, viu? Então, nós conversávamos aqui, eu e o Júlio, e esse lance chamou atenção. Na sequência, realmente, o lance é claro, mas o início da jogada... quando o Rafa Silva recebe a bola. O início da jogada, não sei não se não poderia ter marcado o impedimento. O VAR poderia mostrar ali as linhas, né, para tirar a dúvida, né? Para tirar a dúvida, mostra as linhas ali. Você viu o toque marcando, nós vamos girando tempo e placar do jogo aqui no Futebol CBN Campinas. 11 minutos passados deste segundo tempo de bola rolando. É a 13ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Você está acompanhando direto do Mineirão. Lotadaço! O placar está assim, ó. Cruzeiro! 2 pro Cruzeiro, Edu e Bidu. Ponte Preta! Nada pra Ponte, não pode rimar, viu, Júlio? Central da bola, viu, Cabela? 10 minutos do segundo tempo no estádio Newton Santos. Botafogo vai empatando com São Paulo 0-0. E hoje, com transmissão da CBN, o Palmeiras joga contra o Atlético Goianiense. O enrosco ali do Giovani com o Arthur. Aliás, foi um enrosco mesmo, né? A bola ficou parada no lugar assim, Adriana. E os dois ficaram se empurrando, se enroscando ali, até que deu a falta. Mais uma briga feia, né? Meu Deus. É aquele escanteio de mangas curtas pro Cruzeiro. Cobrado a falta, levantamento da grande área, sobe a zaga para fazer o corte. A sobra de bola ali pelo ciclo central do gramado, quem fica com ela para fazer o domínio, Oliveira. Ali no meio, o William Oliveira despacha no campo de ataque, lançamento foi feito, a bola foi para fora.
Tiro de meta que favorece a equipe da Ponte Preta com 12 minutos deste segundo tempo. 2-0, Cruzeiro tá ganhando. Sai jogando a Ponte Preta ali pelo meio, vem com Fraga. Vem buscar o jogo, toca lá pela direita, por ali com o Douglas Mendes. O Douglas Mendes faz o domínio, recua, começa de novo lá atrás com o Kaique França. Perto da canhota, faz o toque pela esquerda com o Fabrício. Tem marcação para cima dele do Canicinho, ele despacha para o campo de ataque no meio do caminho. Quem sobe é o Neto Moura. A sobra de bola mais uma vez com o Rafa Silva. Bola espirrada, sobra com o Leonardo está jogando, lado esquerdo ele vem carregando a equipe da Ponte Preta para o campo de ataque, Fecim, tocou de primeira pro Arthur, se aventurou ali pelo lado esquerdo, devolveu no Fecim, na meia direita, fez a finta, carregou no meio, jogou nas costas do Alisson, quem chega é Formiga, fica com ela, bico da grande área, o Alisson passou lotado, demorou para fazer o passe, ajeitou o pé na canhota, bateu, pega o goleiro! Faz a defesa em 2 tempos, o Rafael Cabral, na batida de perna canhota do destro Formiga. Adriana. Uma boa jogada do Igor Formiga, conseguiu se livrar bem da marcação, chutar da entrada da área, um chute forte, mas ele foi no meio do gol. O goleiro Rafael Cabral até deu uma vacilada ali, espalmou, mas fez a defesa em 2 tempos. Tudo tranquilo com ele, Cruzeiro vai vencendo 2-0. 13 minutos e meio, segundo tempo. Bota a bola ali pelo meio, Cruzeiro sai jogando com Oliveira. Oliveira rola a bola pela lado direita, na direita quem chega para fazer o domínio, sai trabalhando a equipe do Cruzeiro, vem para o campo de ataque do lado direito, recebeu por ali, mais uma vez o Zé Ivaldo, volta com Oliveira ali no círculo central do gramado, Oliveira dá um tapa na bola, lá do lado esquerdo, trabalhou Neto Moura, tentava a bola enfiada pro Bidu, quem chega por baixo para fazer o corte e sai jogando a zaga da Ponte Preta. Lá na direita, o Igor Formiga toca na bola, o Fraga se ajeita por ali, fica com ela na perna canhota, rola a bola de um lado e do outro, fez o passe do lado esquerdo, quem vem para o campo de ataque é Fabrício, zagueirão da Ponte Preta, que vem de lateral na direita, rola a bola pela meia, trabalha ali com o Leonardo faz o domínio, ajeita na perna canhota, bota a bola mais atrás, faz o passe por ali, quem chega no meio é o Fraga toca na bola lá pela direita, mais uma vez, vem, olha o Douglas Mendes no ataque, zagueirão tentou bola enfiada pelo meio, chega a zaga do Cruzeiro para fazer o corte, 14 minutos e 20 de bola rolando deste segundo tempo, 2-0, Cruzeiro tá ganhando, sobra de bola ali pelo meio, Fábio Sanches fica com ela, domina, volta lá com o Kaique França na perna canhota, ele bota a bola no campo de ataque, lançamento foi feito, passa por todo mundo, vai saindo, não chega a sair, vai só acompanhando ali. Quem chega o Giovani, Zé Ivaldo, toca lá atrás, começa de novo com Rafael Cabral. Vai tocando a bola ali pelo meio, vem trabalhando a equipe do Cruzeiro, despacha no campo de ataque, lançamento foi feito lá na ponta esquerda, Bidu recebeu nas costas do Formiga, Formiga acompanhou, Bidu brecou, chamou para dançar, Formiga dá um totozinho na bola, ela sobra mais uma vez com a equipe do Cruzeiro, lá pela esquerda, bota pelo círculo central do gramado, Oliveira tá por ali, o zagueirão, rola a bola pela direita com o Zé Ivaldo, faz o domínio, outro zagueiro da equipe do Cruzeiro, bota a bola no meio com Oliveira, 15 minutos, toque, CBN tá marcando. Passamos de 15 minutos de bola rolando deste segundo tempo. Vem pela intermediária a equipe do Cruzeiro. A zaga da ponte faz o corte, bota ali pelo lado esquerdo. Mais uma vez vai trabalhando. Fecim com ela. Ajeita a bola, bota no meio. Fraga recebeu, dominou, protegeu. Carrega do lado esquerdo. Tem o Arthur por ali. Ele que recebe, devolve no Fabrício. O Fabrício já faz o domínio, tenta sair jogando. A bola vem pela meia. Bola recuada lá atrás para tocar de novo a equipe da Macaca na saída de bola. Cabelado. Oi, diga, Adriana. Hoje é uma tarde histórica pro comando técnico do Cruzeiro, mas precisamente para o técnico Paulo Pesolano. Ele completa 31 jogos no comando do Cruzeiro. Dos 30 jogos, ele tem 21 vitórias, 2 empates e apenas 7 derrotas. Até por isso, o Ronaldo Nazário ontem já renovou o contrato dele, que ia até o final desse ano, e agora o contrato do uruguaio vai até o final. Olha o Cruzeiro. Olha o Cruzeiro, chega no campo de ataque, o Edu com ela, tenta a finta, vem Douglas Mendes para fazer o kart, tira o perigo dali, completa, Adriana. O contrato dele agora vai até o final do ano que vem, e histórico porque ele é o técnico estrangeiro hoje que mais vezes comandou o time do Cruzeiro. Antes dele, o argentino Filipe Nunes teve 30 jogos pela Raposa. Filipe Nunes, é verdade, eu coloquei um i a mais aqui. Ele teve 30 jogos com a Raposa nos anos de 1955, primeira passagem, e depois em 70. 16:40, segundo tempo, 2-0. Carlão, eu acho que a Ponte Preta ouviu o seu comentário aqui na CBN. A pessoa ainda tá jogando com fone de ouvido sem fio ali, né? Colocadinho no ouvido ali. Que era para tocar bola, segurando o tempo, para não tomar goleada, Carlão. Pelo menos é isso que tá parecendo que a Ponte tá fazendo. É, porque a goleada desmoraliza, né, Cabelo? A Ponte já tá mal na Série B. A torcida aqui nas redes sociais fervendo, né? Principalmente em cima do zagueiro Fabrício. E com goleada aí ficaria muito complicado até pro Hélio tocar o trabalho. Então se ela voltar aí com esses 2-0, perder nunca é bom, mas pelo menos
né? Não é desmoralizada, não é humilhada. E temos que levar em conta também que o Cruzeiro já tirou o pé, já constrói uma vantagem importante. Claro que vai tentar buscar o gol, mas de uma maneira mais comedida, poupando alguns atletas. Tem Copa do Brasil já essa semana, né? Então o Cruzeiro já vai arrefecendo um pouquinho. A Ponte tem que ter a personalidade, de repente encaixar um gol para equilibrar a partida, mas o jogo já fica mais tranquilo. A gente percebe o Cruzeiro também bem mais cadenciado. Muito bem, tem substituição no jogo. Substituição. Oferecimento. Clínica Upman. Referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Primeira alteração do time do Cruzeiro, foi embora o 17, Rafa Silva, para a entrada do 33, Rodolfo. Rodolfo, camisa 33, está no jogo. Vem Ponte Preta para o câmera, ataque, chega por baixo, faz o corte ali o Neto Moura, bota para fora a bola, arremesso para Macaca, já cobrado. Esse jogador da Ponte Preta assim, parece que é o Fecim, não, o Fecim tá aqui do lado. Tá caído ali, é o Leonaldi, tá se levantando, o Arthur vem vindo caminhando com a bola, já toca na frente, lançamento feito, Giovani corta, de cabeça, toca na bola novamente, vai sobrando ali pela direita, toca nela, vem pro campo de ataque, Fabrício sobra, fazer o corte, Leonaldi na sobra, devolve no Fabrício, faz o passe curtinho do lado, ali à frente do Rodolfo, ele já despacha pro campo de ataque, pra ninguém, fez o passe o Fabrício, era o Fraga, tava no lance, jogou pra ninguém, bola foi pra fora, só tiro de meta, favorece a equipe do Cruzeiro. E o Paulo Pesolano, o Carlão, já começa a ficar mais tranquilo no jogo, porque viu a situação, como é que tá o jogo e tal, fez a leitura do jogo, falou, vou tirar o Rafa Silva, porque já tem amarelo, né? Não estamos precisando correr risco. Aí bota o Rodolfo, que corre um pouquinho mais na frente, né? Sem dúvida, e o Rodolfo é um cara importante, tem que dar jogo pra ele, é um cara que vai ajudar muito o Cruzeiro na sequência da temporada, principalmente aí em Copa do Brasil, em que os duelos são mais complicados, são duelos contra equipes de Série A de Campeonato Brasileiro. Ele percebeu que a partida tá controlada, tá bem tranquila, né? Bem a vitória já encaminhada, então não tem por que correr riscos, né? Já tem um jogador pendurado, coloca um outro aí até para dar a sequência. 19 minutos e meio, você vai participando com a gente no 991869070. Você que é fora da região de Campinas, 19 é o DDD, tá bom? 991869070, pode participar com a gente, pode mandar aquele recado bem legal, vai interagindo conosco pelo WhatsApp e também pelo YouTube, tá bom? Lá no YouTube, no novo canal de esporte da CBN Campinas, youtube.com. 20 minutos do segundo tempo, o Cruzeiro vai vencendo a Ponte por 2-0. Deixa eu mandar um abraço aqui pro pessoal que tá participando. Alô, João Lucas Dionísio, nosso companheiro, acompanhando também a transmissão aqui da CBN Campinas. Thalita Fernandes, vamos empatar Ponte. Regina Fiore, acreditando na reação da Macaca, tá dizendo aqui, inclusive, que quer participar da camisa, hein? Do sorteio da camisa da Ponte. Hoje o sorteio, já darei aqui no cabelo os nomes dos ganhadores. Legal, bacana. Já estamos com 20 minutos deste segundo tempo. Vamos girar tempo e placar do jogo aqui no Futebol CBN Campinas. 20 minutos passados de bola rolando, segundo tempo de jogo. Do Mineirão, o placar CBN está assim, ó. Cruzeiro 2, Edu e Bidu. Ponte Preta nada para a equipe da Macaca, Júlio Nascimento. Tem bola na rede, Kaique vai para casinha, Botafogo faz 1-0 contra o São Paulo. E daqui a pouco, com transmissão da CBN, o Palmeiras, defendendo a liderança da Série A, joga contra o Atlético Goianiense. Futebol Globo CBN. Tá acabando a equipe da Ponte Preta, lado esquerdo ali na saída de bola, confessinha, a bola vai para fora, o árbitro pega uma falta, é falta que favorece a equipe da Macaca, campo defensivo, mudou. Mexeu. Então vamos lá, substituição no jogo. Substituição. Oferecimento. Clínica Upman. Referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Duas alterações na Ponte Preta, uma posição pela outra. Na volância, foi embora o 32 Fraga para a entrada do 19 Felipe Amaral. E no ataque, foi embora o 18 Segura Nicolas. Adriana, vem Cruzeiro pro campo de ataque. O Edu lá pelo lado esquerdo, ele faz a finta, invade a área. Chegou por baixo a zaga da Macaca para fazer o quarto tiro, perigo de lá. Vai jogando mais uma vez a equipe da Ponte ali pelo meio. O jogo tá parado, tem uma falta. O árbitro que não, foi nada não, segue o jogo. Vai lá, Adriana, complete. Completando então a segunda alteração desta troca da Ponte Preta no ataque. Foi embora o 18 Nicolas para a entrada do camisa 16 Ramires.
Aí, portanto, Ramírez em campo na equipe da Macaca. Daqui a pouquinho o Carlão comenta. A Ponte trabalha lá pela direita. Vem bola para o campo de ataque. Vai chegando, vai descendo por ali. Vai chegando lá o Leonaldi. Trabalhando lá pelo lado direito. A bola vai para fora. Tá dando um revista manual que favorece a equipe da Macaca lá pela direita. Tem jogador da Ponte caído ali no meio campo. E parece que tá caído ali no meio campo o Douglas Mendes, né? Não é no meio campo não, ali na entrada da área. O Kaique França tá lá junto com ele. Tá sendo atendido. É o Douglas Mendes. E não vai dar pra ele. O Kaique França já fez sinal que não vai dar pra ele. Olha lá, não vai dar pro Douglas Mendes. Vai ter que mexer. Carlão, Ramírez e Amaral em campo, Carlão. Já é aquele pensamento de segurar, né? O Amaral deveria até ser o titular, de repente ainda não está recuperado, tem algum problema físico, mas ele seria o titular. O Fraga é um jogador que está muito abaixo, né, do nível da Ponte, do nível de Série B, mas entra o Amaral aí 6 por meia dúzia, né? Entrou o Ramírez no lugar do Nicolas inoperante, né? Mesmo sendo um jogador de contragolpe, mas teve poucas oportunidades, brigou, lutou demais, e entra o Ramírez para também povoar um pouco mais esse meio campo para que o Cruzeiro não aumente a conta. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. A Companhia Atlética criou uma condição especial para você que tem entre 15 e 25 anos de idade. Plano a partir de R$ 279 por mês. Acesse ciaatletica.com.br. 23 minutos e 40 deste segundo tempo, 2-0, Cruzeiro está ganhando o jogo. Trabalha a equipe da Raposa, vem para o campo de ataque lá pelo lado esquerdo. Toca na bola, bola enfiada lá no comando de ataque para a equipe da Rodolfo, vem com ela. Chega por baixo para fazer o corte ali. Quem chegava na cobertura era o Alisson, bola foi para fora, revista manual para a equipe do Cruzeiro. Pois não, Adriana? Não vai dar mesmo para o Douglas Mendes, que estreava hoje como titular da Ponte Preta, estreou hoje como titular da Ponte Preta. Matheus Anjos vem aí. Aí muda o esquema, né? Carlão? Se vem Matheus Anjos no lugar de Douglas Mendes, vai mudar o esquema, é isso? Ele abre mão de um terceiro zagueiro. O DG foi muito bem na partida, personalidade, né? Uma baita experiência, estrear contra o Cruzeiro, uma fria, né? Mas ele conseguiu se dar bem na medida do possível. E entra o Matheus Anjos para ficar um pouco mais com a bola, para tentar criar alguma coisa para os atacantes da Ponte. Vamos ver, jogando fora de casa, essa motivação de atuar no Mineirão contra um Cruzeiro muito forte, se o Matheus Anjos consegue aí desabrochar. Acho difícil, mas quem sabe, né? Então vamos lá, confirmando, substituição no jogo. Substituição. Oferecimento. Clínica Upman. Referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Saiu camisa 39, Douglas Mendes, para a entrada dos 55, o Matheus Anjos. O Matheus Anjos que, por conta de uma virose, não vinha sendo relacionado para as partidas da Ponte nas 2 últimas rodadas. Olha, a Ponte vem para o campo de ataque, lançamento feito ali na área, sai do gol o Cabral, fica sentindo o Cabral, mas eu acho que quem chocou com o Rafael Cabral foi o Zé Ivaldo ali, viu? Sim, foi sim. Eu acho que foi ele que acabou... agora reclama de uma falta, falando que foi empurrado pelo jogador da Ponte, por isso bateu com a perna na cabeça do Rafael Cabral. Ele reclama de um empurrão do Fecim. Aí também não foi não foi para estudo também não, viu? Foi para estudo não. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Júlio Nascimento, o jogo tá parado, bola tá parada, 26 minutos deste segundo tempo. Vamos lá então, galera que tá mandando recado, tá participando pelo YouTube, pelo WhatsApp também. Vamos sim, Cabela. Thalita Fernandes, só a camisa da Ponte para deixar o meu dia mais feliz depois desse resultado. A Bárbara tá dizendo aqui que quer a camisa do Guarani porque é aniversário do marido, ele é bugrino. Tá também aqui ouvindo, participando. O Pedro Lucena, quero a camisa da Macaca. Abraço aqui pro César Catarim. O Eberlin, quando abrir a janela de transferência, vai precisar de um planejamento para trazer jogadores de um porte maior, para não cair. É aqui o comentário do César, tá dizendo que a Ponte vai precisar se reforçar. Abraço também pro Muca Ribeiro, também na nossa audiência. E no WhatsApp, 991869070, quem tá participando aqui é o Ricardo Paulo Busanello, de Valinhos, que era a camisa do Guarani. Um abraço também aqui pro final telefone 6805. Bom trabalho a todos. Vamos, Ponte, reagir. Quero participar do sorteio da camisa.
Boa tarde, Júlio Nascimento. Aqui é o Charutinho do Parque São Quirino. Acaba, pelo amor de Deus. E quero a camisa da Ponte. Abraço pro Charutinho. Encontrei o Charutinho, sabe aonde, ô Cabela? Tava lá. Onde? Fui pra night, não sei o que, coisa e tal. No estacionamento. Ô, Júlio Nascimento. O que você tá fazendo aqui essa hora? Falei, mas calma aí. Eu sou o Charutinho que participa lá das jornadas. Falei, não é possível, não acredito. Mas cuidou bem do carro, viu? Um abraço pra você, Charutinho. Se tivesse fazendo alguma coisa errada, hein? Tinha pego tá tudo certo. Flagra. Na night ainda? Não, a minha night é light. A minha night é light, não tem nada de errado. É light. Muito bem. Tá certo, então. Vai acabar a equipe do Cruzeiro, campo defensivo, mexeu 2 vezes o Cruzeiro, daqui a pouquinho a Adriana confirma. Vem ali pelo meio, Macaca na recuperação de bola, Leonaldi ficou de frente pro gol, abriu o Matheus Anjos, lado esquerdo com ela, perna direita, fintou, carregou, linha de fundo, preparou, cruzamento, segundo pau, subiu de cabeça pra fora do gol! O Alisson! Ele subiu, a bola foi muito alta, né? Quando o cara se estica muito pra fazer o cabeceio, não consegue acertar, não tem direção, não tem jeito não. 28-20, segundo tempo. Vamos confirmar substituição na equipe do Cruzeiro. Substituição. Oferecimento. Clínica Upman. Referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. 2 mudanças na Raposa. Foi embora o 42, Giovanni Jesus, para a entrada do 8, Rômulo. Rômulo, camisa 8, tá no jogo. E o outro que saiu foi Neto Moura, camisa 25, para a entrada do 15, Adriano. Adriano, camisa 15, também tá no jogo. Muito bem, tá aí, portanto, as trocas na equipe da Raposa. Adriano em campo, Rômulo também tá em campo. Foram embora, foi bom, né? O Neto Moura... E também, qual o outro? Giovanni Jesus. Giovanni Jesus. Tá aí, portanto, os jogadores que foram embora na equipe do Cruzeiro. O Carlão fala daqui a pouquinho, porque vem pro ataque mais uma vez a equipe da Macaca lá pela direita. Chegava lá do lado direito o Ramires. Tentava imprimir velocidade por ali, mas a bola foi para fora. Ele próprio tocou por último na bola, só tiro de meta que favorece a equipe do Cruzeiro. 29 minutos e meio deste segundo tempo. Carlão de Freitas, 2-0. E o jogo, hein, Carlão? Um jogo bem encaminhado já para o Cruzeiro, né? É o Cruzeiro, de repente, aparecer uma oportunidade para marcar o terceiro e a Ponte na dela, né? Para evitar esse terceiro gol, ainda não se configura numa goleada, mas para evitar um placar maior e, de repente, aí talvez num contragolpe, beliscar um golzinho. Mas um jogo já muito bem definido, né? Com essa vitória praticamente garantida do time celeste. Tem escanteio para o Cruzeiro na minha marcação, que é o 8º escanteio do jogo, 4 para cada lado, hein? Na minha marcação, 4 para cada lado, 8º marcação perfeita. Jogo, tá certinho? Certíssimo. Que beleza, hein? Aí, 30 minutos, segundo tempo, o toque CBN marcou, é o segundo tempo do jogo, tem escanteio que favorece a equipe do Cruzeiro ali pelo lado direito, vem bola pra grande área, tá todo mundo lá dentro, correu pra bola, o levantamento do Adriano, primeiro pau, sobe a zaga da Ponte, faz o corte, tira o perigo, ela sobra ali pelo meio, o William Oliveira perdeu o kick da bola, Matheus Anjos briga por ela, comete falta, leva vantagem a equipe do Cruzeiro, na bola recuada lá atrás com Oliveira pra começar de novo, tudo de novo começa a equipe da Raposa, vamos girar, tempo e placar do jogo aqui no Futebol CBN Campinas. 30 minutos e 40 segundos de bola rolando o segundo tempo. É a 13ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro no Mineirão, em festa. O placar CBN está assim, ó. Cruzeiro! 2 para o Cruzeiro. Ponte Preta! Nada para a equipe da Ponte Preta. Central da bola, Júlio Nascimento. Segundo tempo em andamento, o Botafogo vai vencer do São Paulo por 1-0. Hoje à noite tem Palmeiras e Atlético Goianiense. Um abraço aqui pro Pedro Lino e pro Gabriel de Marília, ouvindo a CBN. Opa! Deixa comigo, vem pro campo de ataque a equipe do Cruzeiro com Rodolfo ali pela direita, ele pisa na bola, breca, olha, bola enfiada no meio da área, preparou o cruzamento, sobrou o Canezinho, vem por baixo, Igor Formiga! Pé Salvador! Salva a Ponte de tomar o terceiro gol! Vem Ponte pro campo de ataque, já responde lá pela direita, vem bola pro ataque, chegou pro Lê Ramires com ela. Ramires! Ô, Ramires! O Bandeira tá dando impedimento no ataque da Ponte Preta, mas essa finalização do Ramires foi simplesmente sensacional, Adriano Almeida. Eu não vou destacar a jogada do Ramires, eu prefiro destacar do outro lado, que mostra o quão entrosado tá o ataque do Cruzeiro. Toque de primeira, 1, 2, 3, para sorte da Ponte, o Igor Formiga estava ali num toque providencial para evitar o que seria o terceiro gol do Cruzeiro.
Agora o lance do Ramires, depois o torcedor vê nos melhores momentos se é que ele vai aparecer. Pois é. Eu vi que o Ronaldo Nazário levantou lá na arquibancada, ficou pé da vida com o Ramires. Ele fez um buraco no gramado ali, viu, Carlão? O Ronaldo Nazário ficou louco da vida, vai ter que fazer manutenção no gramado, aquele lado direito ali, viu? É o tipo de jogador que a Ponte contrata, né? Não precisa dizer mais nada. Olha o Cruzeiro no ataque, bola batida pro gol, era o Igor Formiga. Não tá valendo nada, viu? Não tá valendo nada, o impedimento já tava marcado no ataque do Cruzeiro. Mas o Igor Formiga, ele ia fazendo um golaço contra, viu, Adriano Almeida? Só porque você elogiou ele, viu? Escorou certinho ali, enganando o Kaique França. O Kaique França já havia sido marcado o impedimento, mas para evitar qualquer tipo de polêmica, ele ainda foi lá, correu, evitou que essa bola entrasse, porque ia ser um golaço contra. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo! A Companhia Atlética criou uma condição especial para você que tem entre 15 e 25 anos de idade. Plano a partir de R$ 279 por mês. Acesse ciaatletica.com.br. Ponte Preta toca a bola, campo defensivo, olha o Amaral, Amaralzinho com ela, perna direita, toca na bola, joga ali pela direita com o Leonardo, já recebe, domina, coloca a bola já no campo de ataque, vem descendo, fez o passe lá pela direita com o Ramires, tabelou, devolveu no Leonardo, faz o domínio, o Ramires está por ali mais uma vez, ele que vai para a tabela, Leonardo recebe pela meia, que chega por baixo para fazer o corte, é o William Oliveira. Ficou caído, ficou sentindo lá o camisa 29 da equipe do Cruzeiro, tá dizendo que foi terceira falta que ele tomou ali. Mas foi a terceira do Leonardo? Precisa ver se foi isso também, né, Adriano Almeida? Não foi, certamente não foi. O William Oliveira tomou 3 faltas, mas em quase 70 minutos de jogo, acho que tá de bom tamanho para um jogador ali que tá sempre na função de marcação, né, Cabela? Júlio Nascimento, nesse momento da classificação da Série B do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro abre 6 pontos, é isso? E a Macaca perde alguma posição, tomando de 2-0? Exatamente, Cabela. O Cruzeiro vai a 31, o Bahia tem 25, 6 pontos de vantagem. No caso da Ponte Preta, a preocupação é com o jogo de hoje. Vila Nova e Operário. Se o Vila vencer, vai a 13. Aí a Ponte cai para a 18ª colocação. Neste momento, a Ponte abre a zona de rebaixamento com 12 pontos, mas ainda jogam Náutico, que tem pela frente o Sport, jogo difícil, rivalidade a 1000, e o Guarani, que entra em campo domingo contra o CSA. São os times aí que podem ultrapassar a Ponte além do Vila Nova. Então, existe a possibilidade de no final da rodada a Ponte ser a lanterna do campeonato, viu, Cabela? Escanteio cobrado pelo Cruzeiro, bola levantada, grande área, sobra de bola com o Leonardo, ele gira o corpo, dá um bicão na bola, despacha lá pro campo de ataque, quer nem saber da bola perto da grande área, lá na frente o Matheus Anso acompanha, a bola recuada, chega com o Rafael Cabral, que bota a ordem na casa da Raposa, lá pelo lado esquerdo, sai jogando, evita a saída lá do lado esquerdo, que chegava ali no Bidu de cabeça, mas a bola sobra com a equipe da Macaca, vem pro ataque, lançamento feito na área, Cabral de novo, defesa e botar ordem na casa do Cruzeiro, Adriano Almeida. Um lançamento pelo lado direito que procurava o Matheus Anjos, ele que fechava por ali. Não deu certo, o cruzamento nas mãos do goleirão Rafael Cabral, que foi revelado pelo Santos, rodou pelo mundo e agora está de volta ao Brasil com a camisa da Raposa. 35 minutos e meio, vão partindo para a reta final de jogo, tá 2-0, Cruzeiro ganhando. Edu e Bidu, não pode ter rima, hein? Não vale rima aí, tá bom? Rola a bola, a equipe do Cruzeiro ali pela direita, mais uma vez trabalhando no campo de ataque com o Rômulo. Faz o domínio, vem na contramão, bola tocada mais atrás, começa de novo com o Zé Ivaldo. Zé Ivaldo toca no Oliveira, Oliveira pisa na bola, busca de um lado, busca de outro, Matheus Anjos chega para cá, chega para lá, a Raposa vem pro campo de ataque, abertura de bola lá pelo lado esquerdo, quem chegava por ali do lado esquerdo, quem chegava no lance era o Canezinho. Bola chega na zaga da ponte, faz o corte, sai jogando, vem pro ataque. Fica pedindo a falta lá na frente, lá pela direita. O Ramires cai no gramado, o árbitro diz que não foi nada. Também achei que não foi nada, viu, Adriana? Eu também não. O Ramires ultimamente anda mais conversando com o árbitro do que jogando bola. E até pro Carlão comentar, caindo muito pelo lado de... Como único atacante de ofício no jogo hoje, deveria estar mais centralizado, né? Carlão, também acho isso, que quem tá fazendo o papel do centralizado lá na frente é o Matheus Anjos, né? Que teria que estar armando, né? Jogando pro Ramires, e não Ramires pro Matheus Anjos. Ou estamos errados no nosso pensamento aqui, né, Carlão? Pensamento corretíssimo, né? A moda do falso 9, né, Matheus Anjos. Aliás, o Hélio dos Anjos já declarou algumas vezes que ele teria até essa intenção, mas não é a característica do Matheus, né? Mas isso mostra o... Não é. Olha a batida de fora da área, o desvio, pega o goleiro.
Caio Cabral para fazer a defesa e botar ordem na casa da Raposa. Teve desvio no meio do caminho ali, né, Adriana? O Arthur tentou por ali e ela quase engana o Rafael Cabral. Se fosse um desvio mais forte, certamente essa bola entraria. Ela passou pelo Zé Ivaldo, mas desviou pouco a tempo do goleirão do Cruzeiro defender e já repor a bola. Você estava falando do Matheus Anjos em relação ao Hélio dos Anjos, né? Que ele já declarou que o Matheus Anjos é um baita do jogador, só que não está conseguindo ajustar, não está conseguindo acertar. Você falava sobre isso, Carlão, e falou também sobre o falso 9, né? O Matheus Anjos é o falso 9. Quem que é o falso 10 da Ponte? Acho que todos, né? Porque um 10 de verdade não tem. Fui bem nessa, né, Carlão? Oh, sensacional, sensacional. Essa foi boa. O Matheus Anjos, que teria que ser o 10, é o falso 9, tem que ter o falso 10 aí também, Carlão. O falso 10 é todo mundo, né? Todo mundo é falso aí com relação à posição, porque são jogadores limitados aí, infelizmente, pro torcedor ponte-pretano. Mas esse posicionamento do Matheus mostra o quanto que a Ponte, ofensivamente, ela é muito pobre, né? Ela não tem um jogo, tirando o Luca, evidentemente, mas os demais jogadores são jogadores comuns, jogadores abaixo até da competição, e por isso a Ponte sofre tanto, principalmente quando joga em casa, né? Fez 5 a bola dominada, pedalou, saiu para a esquerda, o Zé Ivaldo ficou a bola, o árbitro fala que não foi nada, o Fecim reclama, dá um tapa na grama, se levanta e o Cruzeiro sai jogando no campo defensivo ali pela intermediária, vem trabalhando com o Adriano faz o domínio na perna direita, dá um tapa na bola, lá do lado esquerdo com o Bidu já arranca por ali, rola a bola do lado, chega mais uma vez o Edu, vem buscar o jogo, despacha no campo de ataque, lançamento feito para ninguém, sobra de bola com o Kaique França. 38 minutos e 40 deste segundo tempo, tá 2-0 pro Cruzeiro. Ponte Preta começou o jogo já na zona de rebaixamento, vai perdendo posições e pode terminar a rodada inclusive na lanterna da Série B do Campeonato Brasileiro, dependendo dos resultados, pode ser a lanterna do campeonato no final da rodada na Série B. Canecim com ela, rola a bola do lado direito com o Adriano, Rômulo fica com ela, já domina a perna direita, recua lá atrás, vai tocando a bola, vai só rolando a bola, esperando o tempo passar a equipe do Cruzeiro e a Ponte Preta só acompanhando, lá do lado esquerdo chega Bidu, recebeu na perna canhota, encosta a marcação do Formiga, ele joga ali pelo meio, mais uma vez com o Rômulo volta para começar de novo, lá atrás começa com Brock despacha no ataque, lançamento feito, o Arthur de cabeça faz o quarto na área, ela passa pelo Amaral, vai sobrando ali pela meia, mais uma vez, vai trabalhando a bola, o William Oliveira toca no meio, trabalhou, chegou por ali, o Edu dominou, tentou o passe por baixo, o Fabrício corta, sai jogando, a bola enfiada no meio, de graça para a equipe do Cruzeiro, tem um paredão azul ali no meio, né, a bola bate e volta, Oliveira com ela, bota a bola no campo de ataque, Canecim abriu pela direita, chegou por ali o Rômulo, preparou o cruzamento, preferiu o passe, bola enfiada, quem chegava era o zagueirão Oliveira, que partia ali pela direita no lançamento feito, o outro zagueiro que chega, Fabrício, para fazer o corte, bota para fora, escanteio para a equipe do Cruzeiro, Adriana. O Fabrício deu um bico na bola e olhou feio para os companheiros dele, como quem com cara de que estava muito insatisfeito ali, mas o fato é que o Cruzeiro agora vai ter mais uma chance aí para tentar mais um golzinho, que seria o terceiro dele na partida. Legal, daqui a pouquinho você confirma as duas substituições da equipe do Cruzeiro, tem escanteio para a equipe da Raposa, ali pela direita. Tem na bola, o Rômulo tá ali para fazer a cobrança de perna direita, o Bidu de perna esquerda, e tem ali também o Canecim. Não, o Canecim saiu. O Canecim já tá andando fora do campo ali, acho que o Canecim é um dos que saíram, a Adriana confirma. Cruzamento na área, de cabeça, faz o desvio, bota para fora em arremesso manual para a equipe do Cruzeiro ali pelo lado direito. Tem arremesso manual a equipe do Cruzeiro. A torcida aplaude ali, o Edu que também saiu. O Edu também tá indo embora. O camisa 99, autor de um dos gols nesta tarde no Mineirão, também tá indo embora. Cruzeiro tá no ataque ali pela direita e arremesso manual, já confirma daqui a pouquinho, Adriana. Aguenta aí. 41 minutos deste segundo tempo. Chega na cobrança do arremesso manual ali pela direita, é o Rômulo. Faz o arremesso manual lá na área, vai passando por todo mundo. A bola sobra ali pela direita mais uma vez. Rômulo carrega a linha de fundo. Preparou o cruzamento, desvio. Fabrício de cabeça toca pelo meio. William Oliveira briga. Leonardo de cabeça desvia. Sobra de bola com o Rodolfo. Fez o toque pelo meio. O Fabrício chegava na dividida. O último toque do jogador do Cruzeiro. Ela vai para fora, tiro de meta. Agora sim, substituições da equipe da Raposa. Substituição. Oferecimento. Clínica Upman. Referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Foram embora o camisa 55, Fernando Canecim, e também o 99, Edu.
Para as entradas de 23, Felipe Machado e também o 60, Breno. Repetindo então, 23, Felipe Machado está no jogo e o camisa 60, Breno, também no jogo. Estão aí, portanto, as substituições da equipe do Cruzeiro. 42, vamos girar. Tempo e placar do jogo aqui no Futebol CBN Campinas. 42 passados, segundo tempo de bola rolando, 13ª rodada, Brasileirão Série B. O Mineirão, placar CBN está assim, ó. Cruzeiro! 2 pro Cruzeiro, Edu a 43 do primeiro tempo, Bidu a 2 da segunda etapa, 2 para Raposa. Ponte Preta! 0 para a equipe da Macaca. Central da bola, Júlio Nascimento. 41 minutos do segundo tempo. No Rio de Janeiro, o Botafogo vai vencendo o São Paulo por 1-0. Hoje à noite tem Palmeiras e Atlético coladinho aqui na transmissão da Ponte. E também a bola rola para Avaí e Fortaleza. Na Série B, hoje à noite tem Vila Nova e Operário. E daqui a pouco aqui na CBN, o sorteio das camisas de Ponte Guarani. Pois é, o São Paulo tá perdido lá pro Botafogo, Carlão. Quem será que o Rogério Ceni vai culpar hoje, hein? Quem que ele vai botar na cruz hoje, hein? Cabelo e seu eterno amor com o Rogério Ceni. 43, segundo tempo. 2-0, Cruzeiro tá ganhando. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Reta final de jogo, tem tiro de meta para o Kaique França, repor a bola em jogo, na descida do Cruzeiro, a bola foi direto para fora, Kaique França, ele passa a bola para o campo de ataque, sobe todo mundo, quem sobe é Oliveira, ele escora, vem pelo meio, Formiga na recuperação de bola para a equipe da Macaca, briga por ela no ciclo central do campo, chega para cima dele o Breno, ele faz a finta bonita, escapa ali pelo lado esquerdo, trabalha com o Alisson tenta a finta, perde a bola, recupera, dá um tapa nela, Fabrício fica na sombra, ele faz o toque pelo lado esquerdo com o Matheus Anjos, tem marcação em cima deles, aí volta por ali, protege a bola, vem carregando a bola, buscando o campo de ataque, chega por baixo, é Fecim. Bota para fora a bola, arremesso manual para a equipe do Cruzeiro ali na direita. Vai se ajeitando ali na cobrança o próprio Zé Ivaldo. Rapidamente fez o passe com Oliveira. Finalzinho de jogo no Mineirão. Festa na Raposa, festa da galera lá no Mineirão. 60 mil pessoas. Era essa a previsão. Não vi números ainda, Adriana. Você chegou a ver números aí, alguma coisa? Ainda não, Cabelo. Não foi divulgado ainda, mas daqui a pouquinho a Adriana vai saber, porque tá lotadaço o Mineirão, 44-40. Cabral despacha a bola pro campo de ataque, lançamento feito, quem sobe é Fábio Sanches, escora. Ela volta no ciclo central do gramado, trabalha por ali, o Felipe bota pro Breno, Breno recebeu a bola pela direita, tenta a finta por baixo, a marcação, Ponte Pretana, faz o toque, a bola chega lá nas mãos do Kaique França, que bota a ordem na casa da Macaca mais uma vez. Ponte Preta vai conhecendo mais uma derrota Ponte Pretana, fora de casa dessa vez, perdeu o último jogo em casa, agora perde o jogo fora de casa e tem confrontos, tem Sampaio Correia pela frente, o próximo jogo é Sampaio Correia, né, Adriana? É, quinta-feira que vem às 9h30 da madrugada, no momento em que é assinalado mais 4 minutos de acréscimos. Vamos a 49, então vamos, 9h30, quinta-feira. 9h30 da madrugada. Jogo que começa na quinta, só acaba na sexta. 45,5, deixa chega do tempo. Vem Cruzeiro mais uma vez no campo de ataque. Lançamento foi feito, saiu Kaique França. Tocou na bola com a mão fora da área. E a bola ia sobrando pro Rodolfo, tá expulso. Ai, Kaique França, hein? Tava indo bem, não tinha feito nada de errado até agora. Vai sair fora da área para meter a mão na bola. Adriano Almeida tomou vermelho. O Kaique França, que foi um goleiro muito seguro até o momento nesse brasileiro da Série B, agora num lance totalmente inexplicável, Cabela. Uma bola lançada em que os jogadores do Cruzeiro não iriam alcançar. E aí ele saiu da grande área para tentar intervir na bola, perdeu o tempo da bola no cabeceio e aí naquela malandragem levantou a mão e tentou enganar o goleiro ali, como fui com a cabeça, mas não, foi com a mão, tem VAR, né? Era o último homem, então inevitável. Tá expulso, camisa 12, o goleiro Kaique França, a Ponte Preta que agora deve contar com o Luan, o goleiro que tá no banco de reservas. Pois é, tá faltando mais uma substituição para sorte do Guilherme dos Anjos, só fez 4 substituições, vai fazer a última agora na troca do goleiro, na reposição do goleiro. Agora, Carlão, o goleiro Kaique França não é mais um garotinho, né? Não é mais um garotinho. E essa bola chegaria na pequena área para ele pegar e não na grande área. Ele saiu fora para fazer o que fez.
Tá de brincadeira também o Kaique França, não é? Errou o time, né, Cabelo? Errou o time, ansiedade, né? E aí acabou cometendo essa falha absurda que compromete, né, a participação dele. Principalmente no jogo, no próximo jogo, né? Vai ser contra o Sampaio Corrêa, que ele seria um cara importante, né? E acaba comprometendo já a escalação da Ponte para esse jogo, que é fundamental, um jogo que vai ser disputado no estádio Moisés Lucarelli. Falha grotesca. Falha imperdoável. Falha. E por conta desse tempo aí, o juiz deve acrescer no mínimo mais 1 minuto. A gente deve ir pelo menos até 50. Ele tá esperando alguma definição do VAR ainda? Não precisa, É o impedimento, mas já confirmou a expulsão do Kaique. Assim. Muito bem. Aí, portanto, bom, se tiver impedimento, volta atrás, não tem expulsão do Kaique França. Mas se não tiver... Pois não. Aproveitando então, antes da falta, posso passar aqui então os vencedores das camisas de Ponte Guarani? Opa, vamos lá então, vamos lá. Vamos lá então, camisa da Ponte Preta foi aqui para o Cristiano Salvione. Alô, Cristiano Salvione. Ponte Preta! É isso aí, a camisa do Bugre foi pro Carlos Rodrigues Fini. Carlos Rodrigues Fini, Guarani, torcedor do Bugre. Atenção então, Cristiano e Carlos, segunda a sexta, das 9 às 17 com RG retirada. Aqui na CBN Campinas, na Avenida Benjamin Constant, 1214, terceiro andar, com documento em mãos. Então, Cristiano Salvione, que levou a camisa da Ponte, Carlos Rodrigues, que levou a camisa do Guarani. Na CBN Campinas, segunda a sexta, das 9 às 17, as camisas estarão no aguardo, viu, Cabelá? Muito bem, eu e a Adriana Almeida, a gente está aqui, mas por que vai o Alisson? Por que vai o Alisson pro gol? Só fez 4 substituições, mas ele parou 3 vezes o jogo. É exatamente isso, né? A regra diz, pode mudar até 6, mas você pode parar apenas... Até 5, eu já tô aumentando aqui, até 5, mas você pode parar apenas 4. Então, a Ponte já tinha feito as paradas. O Alisson, e com detalhe, hein, sem luvas. Vai querer jogar sem luvas mesmo, de goleiro. Com a mão machucada. É. E o Alisson foi pro gol e já tem a mão machucada. Ele tá jogando com uma proteção desde a hora que entrou. A falta batida, a bola tocou na barreira, foi pela linha de fundo. Escanteio. Já passamos de 49, não acresceram ainda mais não, hein? Não acresceram ainda mais não. Escanteio que favorece a equipe do Cruzeiro. É o 7º escanteio do jogo para a equipe da Raposa. Pela direita vai se ajeitando ali para fazer o cruzamento. Quem vai chegando lá? Rômulo. Deixa a bola. Mais 2 minutos, vamos a 51. Vamos a 51. Chega na bola o Bidu para fazer a cobrança do lado direito, perna canhota, levantamento feito ali pelo meio, subiu o Alisson, deu um tapa na bola, tira o perigo da grande área, a sobra de bola lá pelo lado direito, o Adriano briga por ela, vai chegando a bola, quem chega, opa, caiu esquisito lá, hein, o Formiga, mas tá tudo bem com ele, sobra de bola, Amaral, Formiga, vem na bola, protege, tem marcação do Breno pra cima dele, ele joga a bola em cima do Breno, dá um chutão, passa pelo Breno, sobra na frente, quem não chega nela é o Ramírez. O Ramírez não consegue o domínio, bota a bola pra fora, Ponte Preta quer tirar a bola dali pra que ninguém chute no gol. O Alisson tá lá. O Alisson é o goleiro da equipe da Macaca. É lá pelo lado esquerdo, arremesso manual, Bidu tá na cobrança. Já passamos de 50, vai girar pela última vez o ponteiro. Vamos a 51 nessa segunda etapa, 2-0, Cruzeiro tá ganhando. Tá abrindo 6 pontos na liderança do Brasileiro da Série B. A Ponte Preta vai despencando na zona de rebaixamento. Vem Oliveira com ela, toca na bola. O Amaral faz o corte, sobra com o Arthur, devolve no Manaus, fez o passe pelo lado esquerdo. Matheus Anjos com ela, ajeitou, perna direita, sassaricou pra lá, pra cá, toca na bola, vem por baixo a marcação, joga em cima do Matheus Anjos, a bola vai pra fora. Manual para a equipe do Cruzeiro. Vai terminar o jogo no Mineirão. Vai terminar o confronto no Mineirão. 2-0, Cruzeiro tá ganhando. Vamos a 51. Vai terminar o jogo. Bola tocada ali no sistema defensivo. Zé Ivaldo com ela. Bota a bola lá pelo lado do goleiro Cabral. Dá um bicão nela, despacha para o campo de ataque. Apita o árbitro. Fim de papo, fim de jogo no Mineirão. Cruzeiro! 2 pro Cruzeiro. Ponte Preta. Nada para a equipe da Macaca. Júlio Nascimento. Termina o jogo no Mineirão, hein? Final de jogo, Cruzeiro 2, Ponte Preta 0. Adriano Almeida, o que a Ponte tem pela frente agora, pensando em Série B do Campeonato Brasileiro, Adri? Olha, Júlio, tarefa difícil, hein? Depois de 2 derrotas consecutivas, a Macaca agora volta para Campinas e em busca, obviamente, de uma vitória e quem sabe sair
dessa incômoda zona de rebaixamento, mas pelo menos devemos ter muitas boas notícias para a próxima partida, quinta-feira da semana que vem, contra o Sampaio Corrêa. Isso porque quem estava suspenso hoje, o atacante Luca, o zagueiro Thiago Oliveira e o lateral direito Bernardo, retornam, assim como o técnico Hélio dos Anjos, que hoje também cumpriu suspensão do banco de reservas. Outro que tem grandes chances de voltar é o lateral direito Norberto, que hoje só não foi para aprimorar mais a parte física, mas deve ser opção. O técnico Hélio dos Anjos ainda aguarda a situação do Danilo Gomes, que ficou fora hoje por dores musculares, mas boas chances aí da Ponte ter quase força máxima para o próximo jogo. Isso porque já perdeu o goleiro Kaique França, expulso hoje. O Igor Vinhas, que hoje não estava no banco por causa de um rodízio entre os goleiros, é quem deve ir para o jogo na próxima quinta-feira diante do Sampaio Corrêa. Situação complicadíssima da Ponte neste Brasileiro da Série B e nesta temporada como um todo. Júlio Nascimento. Perfeito, Dri. Obrigado. Até a próxima, hein? Grande abraço. É um prazer estar com os ouvintes da CBN. Eu volto quinta-feira que vem. Ponte Preta e Sampaio Corrêa, 21h30 no Moisés Lucarelli. Cabela, um abraço. Parabéns pela jornada. Obrigado, Júlio. Um abraço a todos. Eu volto amanhã, 11h30 da manhã, na primeira edição do CBN Esportes em 99,1 FM. Beijo no coração de cada um de vocês. Tchau. É isso aí, Carlão. E amanhã a gente comenta bastante sobre essa derrota da Ponte para o Cruzeiro. Beleza, Júlio. Amanhã vamos comentar, sim, vamos dissecar aí mais um tropeço da Macaca na Série B do Brasileiro. É isso aí, termina aqui a jornada esportiva da CBN Campinas com vitória do Cruzeiro 2-0 contra a Ponte. Na sequência, tem Palmeiras em campo contra o Atlético Goianiense. Um abraço a todos. Oferecimento Companhia Atlética. Acesse ciaatletica.com.br. Barbacoa, muito além da carne.